boa noite. Bem-vindos ao primeiro Festimal. Festimal é Festival de Música e Arte Online, e a nossa primeira edição em Ribeirão Preto, mas é de Ribeirão Preto para o mundo, porque é totalmente online. Nós estamos muito felizes de iniciar hoje o festival, de abrir o festival com essas pessoas aqui, que vocês verão daqui a pouco, que tem muita coisa para contar, para mostrar. Vai ser uma troca muito bacana. Queria lembrar a todos vocês aqui que esse projeto só acontece devido à Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Então, vamos fazer a apresentação oficial, né? Ministério do Turismo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo e Capac Produções apresentam Festimal. Sejam todos bem-vindos. Eu queria fazer um alerta a todos vocês que as câmeras de vocês, nós gostamos que as câmeras fiquem abertas para que a gente possa ver o rostinho de vocês, porém essa gravação, que seria transmitida inclusive ao vivo no YouTube, neste momento, tivemos um problema técnico, ela não será transmitida ao vivo, porém será disponibilizada posteriormente à roda, para que fique esse legado no nosso canal do YouTube, para que outras pessoas possam ver esse conteúdo incrível. Então, se algum de vocês tem alguma restrição, não gostariam que a imagem de vocês apareçam, aí sim podem mutar, desligar suas câmeras, mas se vocês continuarem com as câmeras ligadas, que nós vamos adorar, então já seria a permissão de cada um de vocês para que o rosto de vocês apareça no nosso canal do YouTube quando transmitirmos a roda de conversa, tá bem? Vamos lá. Vocês estão percebendo aqui que nós temos a Pamela. A Pamela será a nossa intérprete de Libras. O nosso festival, ele é baseado na diversidade, na inclusão, e nós achamos importante esse legado que ficará também no nosso canal do YouTube, que ele possa ser assistido por surdos, para que eles possam também compartilhar esse conteúdo tão importante junto com a gente. Tá bem? Vamos lá. Bom, vocês estão percebendo que eu estou com uma camiseta aqui bem colorida, do Festimal, a Vandresa também, e o Ale Trajan, que também... Bom, eu não me apresentei, né? O Ale Trajan, idealizador e produtor musical e diretor artístico do Festival, eu, produtora executiva e também diretora artística, e a Vandresa, nossa moderadora das rodas de conversa, produtora cultural, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dela. Vocês estão percebendo que nós estamos com camisetas personalizadas? Só para avisar a todos vocês, essa semana nós vamos fazer alguns sorteios no nosso Instagram, tá? Dessas camisetas. Então avisem aí os amigos também para seguirem a gente, tá bom? Então eu vou começar falando um pouco da nossa moderadora. Vandresa Freire, ela é formada em Comunicação Social pela Universidade de São Paulo, com especialização em assuntos públicos na Concordia University, Montreal, Canadá, e em Desenvolvimento Sustentável pela Blekinge Institute, depois a Vandresa me corrige, of Technology, de Karlskrona, Suécia. Atualmente é produtora cultural e consultora de projetos do interior paulista. Nos últimos 3 anos, produziu e assessorou a implantação de projetos de mobilização social e ações de significativo impacto cultural para o território, com destaque para a cultura popular e música. Vandresa, seja bem-vinda, a sua palavra. Muito obrigada por essa apresentação. Esses nomes chiques aí, só para falar que a gente estudou um pouquinho, só um pouquinho, mas o que importa é o que a gente está fazendo aqui e agora juntos, né? Esse momento de partilha, é isso que é o mais importante. Eu estou muito feliz e honrada de ter sido convidada pelo Festival, por você, Carol, por você, Ale, que são profissionais maravilhosos, artistas que atuam como fazedores, produtores de cultura, e também estão no palco. Que honra para a gente conhecer os dois lados aí de vocês, que fazem a coisa acontecer, graças a esse trabalho aí do festival, que a gente está conhecendo essas facetas de Ale e de Carol. Muito obrigada mesmo. Então, nesse primeiro momento, eu queria convidar agora os nossos convidados especiais, né, para essa noite tão especial, que é a abertura do Festival, que tem a roda de conversa, identidade e produção de conteúdo,
o marketing digital para artistas como a grande pauta da noite. E eu quero agora apresentar os nossos convidados, as feras que vão contar para a gente um pouquinho das suas experiências de vida. Os três aqui presentes são especialistas nos temas que eles tratam, tem muita coisa boa para contar, muito sucesso e alguns perrengues também, porque não só de delícias vive o artista, o produtor cultural, mas de muitas dores também. E essas dores compartilhadas é que nós poderemos conversar aqui nesse momento. Então, eu vou apresentar individualmente cada um e eles terão um tempinho para se apresentar também o seu conteúdo. E depois a gente vai abrir para conversa. Mas como nós temos uma intenção de ser um processo bastante democrático, com todos aqui presentes, eu peço a gentileza da concisão nas perguntas. Nós poderemos sim abrir para perguntas, vocês terão essa chance de abrir suas câmeras e falar. A gente vai tentar colocar uma ordem aqui. Então, por favor, coloquem aqui nos chats quem tiver interesse de falar, que eu vou coordenando isso. E se alguém também não quiser falar, mas quiser mandar alguma pergunta, eu vou endereçando no momento certo, tá bom? Mas as perguntas a gente pede que sejam bem concisas, para que mais pessoas possam ter oportunidade de falar. Então, hoje a gente vai começar com a Laura Brunello, que tem 20 anos de experiência em gestão cultural, comunicação e marketing. Ela é mestre em economia e gestão das artes e das atividades culturais pela Università Ca' Foscari, de Veneza, na Itália, e graduada em comunicação e marketing pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Ela é fundadora da Art Cult, agência de comunicação e marketing digital, e também pesquisadora do Grupo de Art Economics da FGV Invest de São Paulo. Laura, seja muito bem-vinda a essa nossa noite, a essa roda de conversa de abertura do festival. Gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que essa é a pergunta a mais. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Desse período aí que a gente está vivendo, né? Primeiro, eu queria agradecer a organização do festival, e a todos vocês, a Carol, a Fernanda, desde o início do nosso contato, até a gente chegar aqui, nós três, eu, o César, a Van, a Carol e a Cami também, para fazer a nossa apresentação, compartilhar um pouco da nossa experiência nesse sentido aqui, começando a falar sobre identidade artística, marketing digital para artistas. Aqui eu vou passar alguns conceitos de branding e posicionamento, né? E aí a gente vai ver, gostaria inclusive de fazer aqui, já que a Carol, a Van, deu uma abertura para a gente compartilhar as nossas dores e conquistas, né? Vou compartilhar com vocês, depois se não der para passar em tudo aqui, eu vou deixar a apresentação, acabou ficando um mini e-book, tem um conteúdo bacana, mas eu acho que a principal delas aqui para eu contar para vocês, assim como a Van falou, eu sou a Laura Brunello, atuo há 20 anos, junto a instituições públicas e privadas, sempre na área de produção cultural, e aí acabei me especializando principalmente nas artes visuais, né? Fui me especializar em 2008 em Veneza. Por quê? Porque aqui a gente não tinha instrumentos para profissionalização das carreiras, das profissões dentro do ambiente de arte e cultura. Então, eu vi como uma oportunidade, um investimento, logicamente. Eu fiquei 5 anos fora, batalhando ali, para tentar trazer o máximo de bagagem, o máximo de informação e o máximo de experiência, que a gente sabe que a gente aqui ainda está caminhando, né? Me formei em 2012, 2013 eu estava de volta, tive algumas experiências com a Bienal de Veneza e alguns eventos específicos, pontuais, na Itália, Londres e Malta também, e na França. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei, contando, né, sobre essa ponte aí, das dores e desafios. Quando eu cheguei aqui, estava super especializada na área de gestão e economia da cultura,
E só no ano passado, 2020, 7 anos depois, eu consegui achar um caminho pela via acadêmica, né? Já estava trabalhando com produção cultural, marketing e desenvolvimento nesse sentido, no mercado. E aí eu entendi que tinha uma ponte ali de um grupo que estava começando a se formar dentro da Faculdade Getúlio Vargas, focado no mercado da arte, ou seja, a gente está começando agora. Um dos maiores desafios foi trazer a maior informação e bagagem lá de fora para cá. Laura, me permita te interromper um minutinho. Como seu microfone é super potente, maravilhosamente potente, eu imagino que você esteja ou digitando ou o seu brinco está batendo demais. É o brinco. Esses brincos assim que Brinco enorme. valorizam Obrigada. a sua feminilidade. Então, se você puder cuidar disso, porque tem um barulho que está interferindo na nossa... Já tirei. Melhorou? Melhorou bastante. E uma única coisa, você está mexendo na sua apresentação ou você ainda está no primeiro slide? Eu estou fazendo um apanhado, a gente vai passar rapidinho, depois eu vou deixar para vocês, à disposição de todo mundo, porque tem conteúdo, né? Não o slide, eu fiquei na dúvida se era alguma coisa técnica. Não, achei legal contar esse principal desafio daqui, sabe? Foi A gente ótimo. fala sobre profissionalização na arte, na cultura, né? A questão das leis de incentivo também, de patrocínio. E aí, se a gente quiser, a gente tem uns 5 minutinhos, será? Não, tem mais, fique à vontade. Pode continuar contando um pouquinho mais sobre você, fique à vontade. E eu acho que esse foi o maior desafio, gente, entender todas as potencialidades que já funcionam lá fora, né? E trazer como espelho aqui, então, dentro da academia, e também é importante o mercado se relacionar com o ambiente de pesquisa, resultados e testes, né? Para validação de processos. E então acabei entendendo que o meu momento era no digital, eu sou da área de marketing, e sempre tive desde sempre um pouco de aversão ao digital, até que eu entendi em 2018 que eu falei, não, ou eu entro agora com tudo, ou senão, não que eu vou ficar para trás, mas eu estou nesse desafio aqui do digital. Então, me formei numa das melhores escolas de marketing digital aqui do Brasil, que é um franchising de uma escola argentina, mas a gente sabe, assim como o César depois vai trazer para a gente, que o mais importante do digital é a prática. Então, a gente tem muita base ali de pessoal de agência, de mercado, e aí foi que a gente abriu a agência com sociedade. O ano passado estava planejado para começar em janeiro, fevereiro, e aí aconteceu a pandemia. E a gente entendeu, e a gente abriu no mês da pandemia, em março, né? Dia 16 de março foi quando a gente abriu. E a gente entendeu que realmente o nosso caminho era pelo digital. Então, acho que é o Douglas, né? Douglas, se quiser passar um pouquinho, só para trazer um pouco, aqui eu já coloquei. O maior pilar aqui, que eu queria trazer para vocês esse tempinho que a gente tem, né? Do que eu acho, eu acredito que é o mais importante quando a gente pensa na nossa produção cultural, na nossa produção artística e a nossa colocação no mercado, como que a gente vai se comunicar e expandir, né? Fazer uma divulgação assertiva e chegar nas pessoas que a gente quer chegar, para ter esse engajamento que todo mundo quer, que na verdade é a conexão que a gente busca, né? Cada dia, principalmente nas redes sociais. Primeiro, eu trouxe o branding para vocês, aqui está um pouco mais detalhado na apresentação. E por que eu gosto de fazer a associação do branding? Aqui a gente está desmistificando algumas palavras, né? Branding como posicionamento, marketing para artistas, que já é um tabu, né? Agora a gente está conseguindo ultrapassar algumas barreiras, e redes sociais artísticas, vamos falar assim. O branding é um dos pilares, eu acho, para a gente construir a nossa imagem, a nossa identidade visual e artística, principalmente, para depois a gente conseguir se posicionar de maneira mais firme, mais segura, e aí a gente consegue esse envolvimento e essa conexão que a gente busca, né?
o branding como primeiro pilar. E aqui eu deixei também alguns insights para quem quiser se aprofundar, que o branding, ele existe, nada mais é que o nosso posicionamento no mercado, né? Sempre com a nossa autenticidade, buscando sempre a mensagem que a gente quer passar para o mundo, então a gente tem que ter muito bem definida a mensagem que a gente quer através da nossa produção artística, originalidade e criatividade que a gente tem aqui de sobra, tenho certeza, para a gente poder entender e estruturar melhor a nossa carreira artística, vamos falar assim. Continuando aqui, o branding por que é importante? Que eu sempre coloco, inclusive para os nossos artistas, mentorados e alunos. Por que é importante a gente se posicionar, gente? Porque a gente está em rede, em contato diário com outras pessoas, mostrando o nosso trabalho. Se a gente escolhe não se posicionar, você pode ter certeza que outras pessoas vão posicionar o nosso trabalho e vão dar a sua visão sobre o nosso trabalho, que não pode ser que não siga exatamente com o que a gente acredita e os nossos valores não estejam alinhados. Então, é uma escolha a gente se posicionar, e aí a gente consegue ir na direção dia a dia, né, da construção da nossa carreira artística, do nosso posicionamento, ou não se posicionar, mas aí a gente corre um risco, que é ter um olhar de outra pessoa, colocando um julgamento ou uma direção para a nossa produção. Então, a importância da gente se posicionar, né? Principalmente hoje pelas ferramentas do online. Aqui deixei alguns insights sobre personalidade, como que a gente pode começar a trabalhar o nosso branding, os insights, que é importante também quando a gente está em conexão e a gente está em contato com o outro, todos os insights que a gente pode colher, inclusive para criar conteúdo, né? A gente vai falar aqui também, acho que o César vai dar continuidade para essa questão da produção do conteúdo, e como é importante a gente olhar para o outro, olhar para a nossa audiência, para entender o que seria esse conteúdo de valor, né? Valor para quem? Para quem que a gente está gerando valor, e valor junto, né? Estamos gerando valor para o nosso trabalho junto com o outro. Então, é uma construção bem interessante da gente pensar. E aqui entra o marketing digital para a arte e a cultura, e a gente fala das influências e dinâmica do digital, sempre como um pilar. O que acontece, gente? Como que a gente pode se projetar hoje, estando em casa, passando pela situação que a gente está passando, a gente tem o mundo na nossa mão. E se a gente entender as ferramentas do digital, a gente consegue ir se conectando e mostrando o nosso trabalho para onde a gente quiser. Eu sempre digo que a gente pode chegar com o nosso trabalho no mundo inteiro. Basta a gente querer trabalhar para isso e escolher, né, os objetivos, da onde que a gente quer chegar, com quem a gente quer se relacionar. O relacionamento e colaboração com todos os agentes e profissionais no mundo que a gente circula é muito importante, mas a nossa relação com o digital começa antes, pelo nosso posicionamento. Aí então a gente percebe que as nossas parcerias vão ampliando e os nossos horizontes também vão ampliando só pelo nosso posicionamento, que é uma escolha que a gente faz do início, né? E aqui está o branding artístico como uma relação exatamente do posicionamento da nossa identidade artística. Então, a gente pode pensar em alguns conteúdos estratégicos para construir o nosso branding, a nossa marca pessoal, vamos falar assim. E aqui a gente sempre pensa no público. Ela está bem completa, tá? Essa apresentação, gente, mas só tentando fazer um overview para não me alongar tanto. O que o público pode encontrar na nossa produção artística na produção do conteúdo, a gente vai para um processo, como a gente vai ver mais para frente, de aprendizagem. A gente vai construindo conteúdo de acordo com a nossa produção e de acordo com o relacionamento com o outro, o feedback do outro, a percepção dos espectadores e os feedbacks que a gente colhe realmente de uma apresentação nossa, de uma produção específica que a gente está fazendo, de um festival que a gente está fazendo, a gente já vai colhendo insights para a gente ir construindo outros juntos, né? E aqui, por último, eu queria deixar alguns insights para a gente poder trabalhar o branding
é possível a gente começar a trabalhar o nosso branding através do marketing digital e trazendo estratégias de conteúdo para as redes sociais, que a gente chamaria de artísticas. Hoje em dia, só para ter a dimensão de quem circula pelas redes, a gente tem 3,8 bilhões de usuários das redes sociais pelo mundo. Então, assim, só para a gente entender a dimensão de onde a gente pode chegar, porque a gente sabe que não existem barreiras, né, demográficas e nem de contato, a gente pode se comunicar com o mundo inteiro. Então, são só essas 3,8 bilhões de pessoas que a gente pode conversar. Considerando aqui um outro dado bacana, para pensar sobre ele, a gente passa 40% do nosso tempo acessando as redes, ou procurando alguma coisa que é do nosso interesse, ou fazendo alguma pesquisa, ou se relacionando, ou usando as redes sociais para o nosso posicionamento. E vamos embora. Aqui é um quadro bem bacana, que daí eu vou deixar vocês aí para vocês se divertirem depois em casa, mas é a relação aqui, não sei se dá para ver direito, do que acontece em 60 segundos dentro da internet. Então, a gente chega em alguns dados, por exemplo, eu sei meio de cabeça, mas que eu não consigo ver direito aqui. No ano de 2019, eram aproximadamente 300 mil contas fazendo scrolling, né, pelo Instagram. Num ano que a gente ainda não tem os dados de 2021, dobrou. A gente foi para quase 700 mil pessoas ali em 1 minuto, em 60 segundos. E eu acho bacana a gente dar uma olhada nas outras redes também, quando a gente pensa na produção musical, né, no audiovisual, e inclusive também para artistas visuais, quando a gente fala de vendas online em 1 minuto hoje. Em 2020, a gente chega em 1,1 milhão de dólares gastos, né, investidos em compras online, 60 segundos. Mas aqui depois fica para vocês darem uma olhadinha melhor. Então, a gente traz essa construção do marketing nas redes sociais através dos pilares do branding, da comunicação e da construção de conteúdo e relacionamento, né? Que eu acho bacana a gente ter sempre esses 3 pilares, assim, para pensar sobre o nosso posicionamento, sobre a exposição e divulgação, né, da nossa produção. E é isso, a gente usa as redes sociais principalmente para quê? Visibilidade online, interação com o público, geração de leads, que são os nossos potenciais clientes ou espectadores, e engajamento. E tudo isso, se bem trabalhado, leva à venda, leva a uma parceria, leva a um patrocínio. O patrocínio ele nunca é o fim, ele é a construção e uma parte, né, do processo do relacionamento, a venda, inclusive. E para isso, a gente cria conteúdo. Para que criar conteúdo? Justamente para chegar em todos aqueles objetivos que as redes sociais nos permitem, né? E através de conteúdo a gente consegue ter conexão, gerar valor. Nem todo cliente, sempre pensando nisso, está no momento de compra ou de fechar parceria já logo. Então, é uma forma da gente manter as pessoas com a gente, com a nossa produção e dividindo os nossos processos, as nossas dores, os nossos desafios, que nem a Van aqui trouxe para a gente. E é isso, produção de conteúdo precisa de estratégia, planejamento, pesquisa, criação. Depois que a gente publica, a gente observa a métrica, a gente está falando de marketing digital, né? A gente tem dados para trabalhar, e em cima desse processo a gente tem um processo de aprendizagem, que é sempre olhar para o conteúdo, olhar para as métricas, olhar para a interação e ir construindo, na verdade, junto com a nossa audiência. E é isso. E quais redes sociais a gente deve estar, então, né? A gente deve estar se perguntando. O que é a que mais faz sentido para a gente, e a gente, na hora que olha para o outro, olha para o nosso público, para a nossa audiência, enxergar onde é que eles estão e qual é esse canal de relacionamento que eu vou criar com eles. Acho que é isso. E aqui a gente vai deixar disponível para todos vocês a apresentação. Aqui tem todos os nossos links e tem bastante conteúdo bacana. Quem quiser se inscrever na newsletter, a gente tem uma newsletter semanal também, trazendo sobre produção e editais, enfim. É isso, espero que vocês tenham gostado aqui, sem o brinco agora, né? Muito bom, Laura, foi ótimo, maravilhoso.
E a gente tem um compromisso aqui do festival de enviar para todos os inscritos essa sua apresentação em PDF, para que as pessoas possam analisar detalhadamente os gráficos e se aprofundar mais, porque o processo é esse, né? Não parar de estudar nunca, estar sempre acompanhando as novidades e todos os processos, ainda mais em se falando de internet, né? Eu vou apresentar agora o César, mas eu convido vocês a pensarem já realmente as perguntas que estão por vir aí. Nós vamos ter um momento certo para interação com vocês, então podem ir escrevendo no chat, tá? O César Santos é produtor musical, engenheiro de áudio e multi-instrumentista, formado com honra máxima pela Berklee College of Music nos Estados Unidos. Em seu portfólio, coleciona inúmeros trabalhos dentro e fora do Brasil, como para Aerosmith, Roger Daltrey, The Who, né? Seu Jorge, Samuel Rosa, Milton Nascimento, Djavan, entre outros. Ele é sócio fundador e professor-chefe da Universidade do Áudio, a maior plataforma EAD de engenharia de áudio e produção musical da América Latina. Com vocês, o grande influenciador musical, César Santos. Olá, pessoal. Me pegaram aqui no momento da paçoquinha, né? Colocando uma suquinha para dentro também. Bom, primeiro, um prazer danado estar falando para vocês. Eu não sei quantas pessoas aqui me acompanham na internet, então eu vou fazer um breve resumo de quem eu sou, de onde eu vim, né? E por que falar de marketing no momento que a gente está vivendo. Mas eu queria completar que a Laura mandou bem demais, foi ótimo que ela apresentou. O que eu vou fazer é basicamente um resumo meu de tudo que ela já falou. E vou me colocar à disposição para perguntas e respostas, porque eu acho que são nesses cenários, nesses contextos, que é onde eu mais vou gerar valor para vocês, né? Porque a gente fala de marketing digital, fala de internet, todo mundo já sabe contextualmente, pessoalmente, como que eles lidam com isso no dia a dia. E é aí que eu quero entrar. Embora a Laura tenha Nossa Senhora, foi super legal a apresentação, Laura, eu vou ver com cuidado e com critério, porque realmente foi um resumo, não vou falar acadêmico não, mas um resumo escrito das coisas que a gente vive. E eu já vou passar um contexto um pouquinho mais gueto, vamos falar assim, né? Do que você apresentou para a gente no dia a dia, na zona de combate de um músico. Quando eu falo zona de combate, porque a gente está todos os dias ali no combate digital, né? O músico que não sabe do digital, nos mundos atuais, no dia de hoje, ele está perdendo uma fatia enorme do mercado, se não falasse em quase que 100% das oportunidades. Então, quem sou eu? Quem é o César Santos? Um músico de DNA de músico, que a partir de uma formação acadêmica e de muito trabalho e experiência, me transformei em um influenciador musical. E eu adoro esse termo. Muita gente fala assim, poxa, mas você é um cara tão qualificado para ser chamado de influenciador? Mas eu adoro, porque é exatamente o que eu sou. Uma pessoa que influencia as pessoas que vivem de música a viver de música com dignidade a partir do uso da tecnologia. E também de uma influência que acaba pairando na motivação. Eu sou um cara que inspira muitas pessoas, ou pelo menos eu procuro, que é uma coisa natural minha de professor. Acho que todo professor tem essa tendência, né, de querer levar os próprios alunos a posições seguras de trabalho, colocar os músicos em posição de bem-suceder. Então, eu vim do regime acadêmico mesmo, larguei uma faculdade de medicina aos 17 anos de idade para estudar música, quando eu ganhei uma bolsa na Berklee College of Music. Fui estudar, fui um aluno exemplar, daqueles assim que abraçou a oportunidade, embora vários outros muito mais talentosos. Eu lembro ricamente do meu período acadêmico, que eu quase não dormia, não que eu ache isso algo que deve ser praticado, mas era a minha adrenalina de conseguir alguma coisa com música, a minha oportunidade. E eu dediquei todo o meu sangue e ganhei 2 prêmios acadêmicos internamente, já no segundo semestre, como melhor aluno, de 99 e 2000. Então, tive uma vida muito rica, vamos dizer assim, dentro da academia. O que também não quer dizer que eu estava preparado e eu vou chegar lá com as dores do dia a dia enquanto um profissional da labuta musical. Bom, com 20 anos de idade, eu fui convidado por uma empresa norte-americana que se chama Music Playground,
que foi o precursor do Guitar Hero. E a Music Playground ela era subsidiária pela Namco. Então, era uma empresa japonesa que dava verbas para uma empresa americana e que eu era na verdade, eu era o produtor-chefe, um dos funcionários, que eu arregimentava mais de 500 músicos lá dentro e outros profissionais da produção da engenharia de áudio. Então, já com muito pouca idade, eu tive grandes responsabilidades. Como eu só sabia mesmo o meu ofício, entendia muito da tecnologia da produção musical, da engenharia de áudio, por isso, inclusive, a minha empresa hoje é a Universidade do Áudio, que é a maior de ensino à distância no segmento da América Latina. Foi onde eu depositei o meu conhecimento, mas a experiência veio mesmo na estrada. E aí a gente confeccionou o famoso Guitar Hero. Acho que poucas pessoas sabem disso, eu não falo tanto nas redes sociais, porque eu tento ser mais otimizado para produzir valor para os meus, né, vamos dizer assim, seguidores. Bom, resumo da obra, vou resumir bastante. A empresa quebrou e foi vendido as patentes para Guitar Hero. E em 6 meses, 1 ano depois, virou o Guitar Hero que todos nós conhecemos. Então, assim, eu fiquei muito próximo de ser um gigante dentro de uma empresa que foi revolucionária do gaming. Só que eu tive mais êxito depois, fora desse regime, porque eu aprendi o que é ser empreendedor. Essa mix, né, essa mistura de músico e empreendedorismo, ao invés de simplesmente um empregado de uma grande empresa. Nada contra isso, mas cada um tem as suas virtudes, e eu descobri que na comunicação e no empreendedorismo eu acabei indo mais longe. Só que foi tudo por acaso. Quando a gente é muito jovem, a gente só vai. Né? É uma coisa que eu quero falar para os músicos que estão aí nos ouvindo. Se forem muito jovens, estiverem muito preocupados, será que deu certo? Porque tem músico que com 19 anos de idade fala assim, pô, meu single não deu certo, estou deprimido. Eu fico pensando, meu filho, tem muita vida pela frente, vamos em frente, não se preocupe com isso. Voltando à minha história, por que quebrou a Music Playground? Né? Por quê? Porque todo o investimento foi romanticamente depositado na parte musical e nada no marketing, muito pouco. Então, a gente tinha um game que é exatamente a tecnologia do Guitar Hero, inclusive eu já fiz várias palestras internas na produção musical sobre o brasileiro que fundou o Guitar Hero, juntamente, claro, com toda a equipe. Né? Eu fiz a parte da música e da divisão de samples, da tecnologia em torno disso, na época que era uma tecnologia diferenciada também, usando MIDI, que também é uma coisa nem tão usada hoje em dia, mas é também. Eu dou umas voltinhas, mas porque é importante esses contextos. Quebramos por causa do marketing mal feito. E aí, eu, muito jovem, eu não conseguia entender isso. Eu só pensava, poxa, era bom demais o produto, por que não deu certo? 1 ano depois, deu certo. E aí a gente faz a comparação, porque eles souberam marketear melhor. Então, foi minha primeira lição com marketing. Acabei, depois de 7 anos morando nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, até porque eu era atleta profissional, eu tive uma contusão muito séria, e eu tinha que operar aqui. Foi nesta de vir ao Brasil que eu tive uma outra oportunidade em trabalhar para uma banda grande no Rio de Janeiro. Prefiro não citar nomes. E aí, neste trabalho, fiz todos os programas de televisão, vivi a vida do glamour. Né? Estava associado a grandes artistas, a grandes festas, diariamente festas, baladas. Então, eu vivi a vida do glamour, embora nada tinha acontecido a não ser esta vitrine mesmo, e a minha vida profissional ela não teve êxito neste grupo, que eu era apenas um guitarrista, eu não desenvolvia mais do que a parte de guitarrista. Tive que recomeçar tudo de novo do Brasil, e aos poucos fui agregando clientes, isso já com uma história até bem densa, né, na música, com 25 anos de idade, tive que ir aos poucos conquistando, já com um estúdio no Rio de Janeiro, fiquei 5 anos lá, e agregando trabalhos e trabalhos e trabalhos e trabalhos e conexões, cada vez mais mostrando e testando a minha humildade, porque um cara que já tinha um certo êxito profissional anterior, teve que voltar do zero e construir uma database de clientes. Também nada de marketing até então. E aí eu fui evoluindo, comecei a trabalhar com grandes ícones, principalmente no cenário mineiro, que daí foram todos grandes artistas de Minas. Né? Produzi discos do Vanderly, Toninho Horta, Beto Guedes, Lô Borges, o Skank, trabalhei inúmeras vezes, Samuel Rosa, Seu Jorge. Então eu convivi com a galera, né? E eu falo isso sem a menor pretensão de falar o que eu já fiz, é porque eu preciso criar um contexto para vocês entenderem por que o marketing. Isso me deu tanta bagagem que eu comecei a lecionar uma coisa, eu tenho 41 anos de idade. Com 28 anos, eu fui convidado para formar o primeiro curso em Barbacena, na Bituca, de produção musical presencial do Brasil.
E a gente fez, a nível acadêmico, né, a Universidade de Música Popular de Barbacena, e foi um sucesso. Tanto que já nas primeiras inscrições era mais concorrido do que medicina, eram 50 por vaga, um negócio assim absurdo, eram só 20 vagas, tinham mais de 1.000 pessoas tentando. E aí eu comecei a desenvolver a comunicação, e hoje em dia me acho um comunicador muito mais bem-sucedido do que talvez como músico, porque a partir do que a música me trouxe uma bagagem para eu poder expressar com forma vívida, né, na pele, o que eu senti e aonde que eu consigo estar agregando valor para a minha comunidade. Onde que entra o marketing, pessoal? Olha como que é importante, tá? Como professor, eu comecei a explorar grandes áreas didáticas, harmonia, produção musical, engenharia de áudio, guitarra, e eu tinha várias turmas. Na época, com 30, 32 anos de idade, eu já tinha mais de 500 alunos presenciais. É coisa demais, em turmas. Nada de internet até então. E mais os artistas e os meus alunos agora espalhando essa informação, então criou-se um leque absurdo de oportunidade de trabalho para todo mundo. Várias produções acontecendo e sempre aquela mesma questão. Agora vai entrar o marketing, tá, pessoal? Desculpa esse contexto inicial, mas eu acho que até diverte algum de vocês, porque mostra que não é moleza, bicho. Nunca é moleza para ninguém. Se você não tem sangue nos olhos na música, então você pode até sair dessa conversa aqui, pessoal. Desculpa, feche mal, mas eu sou assim, direto e reto. Quem não está gostando desse papo e não tiver a fim de aguentar o tranco, nem precisa estar me ouvindo falar, porque não cabe música uma pessoa que não tem jogo de cintura, sangue nos olhos, estamina, né, endurecer o casco e seguir em frente. Vamos lá. Todo mundo me perguntava a mesma coisa, César, mas as bandas chegam aqui falando, esse aqui vai ser o hit, essa música agora vai bombar, nós vamos fazer sucesso, né? Nós vamos, a música tem competência para isso, mas tem um outro lado executivo. E era sonho atrás de sonho, não só dos meus clientes, como meus alunos que reportavam a mesma coisa, todo mundo quer uma música, quer bombar uma música. Então ficou aquela coisa meio assim, tô vendo que a luz às vezes está saindo, né? Aí ficou aquela coisa assim, eu me senti meio vendendo o sonho, igual eu conheço vários do mercado fazendo. Não, você vai bombar, vou te colocar no Faustão, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai vender milhões, vai ter trilhões de plays do Spotify, aquela coisa que a gente sabe que existe no enredo musical. E aí eu fiquei pensando, como que eu posso ajudar os músicos a, pelas próprias mãos, conseguirem êxito? Aí eu estudei marketing, bastante. Mas eu estudei de uma forma prática, literalmente com conteúdos de internet, muito conteúdo de internet, e dediquei 4 horas dedicando ao estudo de marketing, desde grandes palestrantes, muita influência lá de fora, muito estudo da parte do tráfego, e aí eu consegui entender como gerir. Inclusive, tem um curso que é o mais bem-sucedido de todos, mesmo mais que a Universidade do Áudio, são quase 5.000 alunos inscritos no marketing digital. Eu consegui entender uma forma de apresentar para os músicos acessibilidade a partir das redes sociais, das plataformas digitais, do jogo digital como um todo, para conseguir visibilidade. E eu, cada vez mais que estudava, caía exatamente onde a Laura, com muita propriedade, apresentou para a gente, que é uma questão de posicionamento, é uma questão de comportamento e uma noção do bom uso das ferramentas da tecnologia. Então, não adianta só você achar que é um botão que eu vou clicar, um anúncio que eu vou fazer isso e vai dar pé. Não. Tudo reside no macro que diz respeito a... Olha como que eu resumo, tá, Laura? Do meu jeito, assim, bem... Não é tosco porque eu sou um cara estudado, mas, ao mesmo tempo, é direto e reto, né? Tudo resume em atenção. Atenção. A gente tem que criar atenção para a gente. E isso, como que a gente cria? A partir de criação de conteúdo. Primeira coisa, um bom conteúdo que te represente, a partir de atenção agora na distribuição, para você escalonar, você criar escala, já que em vez de uma pessoa, 10 pessoas verem, 1 bilhão de pessoas podem ver se você faz os anúncios bem feitos. E, no final, um comportamento. E um comportamento fértil nas redes sociais, porque senão você não sustenta. Senão você vai ser aquele fogo de palha que vai ficar 6 meses tentando e fala, pô, César, eu fiz 10 anúncios e não consegui nada. Porra, bicho, mas se você fez 10 anúncios e não conseguiu nada e já está achando que tinha que conseguir, tem um problema aí. Quantas vezes você aprendeu a escala pentatônica e teve que improvisar para sair um improviso decente? Quantas vezes você teve que subir num palco e começar a tocar para perder um nervosismo, ou para dominar o público, ou para entender como é que o som funciona lá dentro, ou deixar de desafinar? O músico
se ele não abraça a ideia de que isso é a única, eu vou repetir bem alto, tá? É a única coisa que o músico tem nas mãos que corta o intermediário, se chama marketing digital. Quem que é o intermediário? Antigamente, o músico tinha que conhecer alguém dentro da gravadora, que seja o porteiro, para daí o porteiro dar acesso para uma outra pessoa, para dar acesso a outra, e a música dele chegar não sei quem, quantas fitas cassetes foram distribuídas, quantos áudios foram distribuídos, CDs, e nada, e nunca dava nada, mas quando você conhecia uma pessoa, colocava na mão. Então, sempre tinha um intermediário. Então, deixa eu dar uma boa para vocês aí. Queridinhos, queridinhas, queridões, queridonas. O músico, hoje em dia, que entende marketing digital, ele corta o intermediário. É você e seu público. Então, se você não gosta dessa ideia, eu não estou entendendo por que fugir do cenário do marketing. Assim, por que você não aproveita isso e usa do marketing digital para chegar direto ao seu público e não tem intermediadores? E não vem falar assim, não, isso é muito difícil, não dá certo. Dá certo porque eu sou um exemplo vivo disso. Tenho 41 anos, com 37, 38, comecei o jogo das redes sociais, entendi, fiz para o meu propósito, que resvala no artístico, no didático, no de palestrante, no de influenciador, no de produtor, no de engenheiro, no de empreendedor, e consegui 20 vezes mais êxito do que outrora, porque eu entendi essa ginástica. Então, pessoal, eu estou aqui mais para encorajar vocês de que se tem uma ferramenta hoje em dia que democratizou a distribuição da sua música, colocou agora como mérito o seu de fazer desde a criação do seu conteúdo, da sua obra, até a própria distribuição em escala, investimentos pontuais e um comportamento sustentável, se você entende isso, você é um cara que está no jogo do sim. Tem muita gente que está no jogo do não, que são as pessoas que ficam passivas esperando alguém pegar e fazer o trabalho dela acontecer. Isso não existe, Papai Noel não existe, loteria é difícil acertar o bilhete, tá? Então deixa eu te dar uma ferramenta boa. Aprenda o jogo do marketing digital, que diz respeito à captação da atenção a partir de produção de conteúdo. O que é conteúdo? Como que eu resumo conteúdo? Laura, se você descobrir alguém que resume conteúdo melhor do que eu te dou uma caixa de vinho. Conteúdo. Conteúdo. O que é conteúdo? Todo mundo fala conteúdo, produz conteúdo. O que é conteúdo, pessoal? Conteúdo é um pequeno pedaço de informação que te representa. Ponto final. Você não tem que criar um conteúdo necessariamente, você tem que viver, documentar que seja, mas apresentar um pedaço de você, um pedaço do seu dia, um pedaço que você vive, que te representa, porque isso é sustentável e você faz isso em escala. Então, se eu tivesse um Big Brother em torno de mim o dia inteiro, né, a vida inteira, eu vou tirar esse negócio aqui, que agora eu estou achando que está avacalhando, não está? Meu filho que gosta de colocar. Bom, eu não quero interromper, não, então vai assim, pessoal, que seja para me escutar. Se eu tivesse um Big Brother em torno de mim, o tempo inteiro, 24 câmeras, você ia saber exatamente quem eu sou. Não é, Vandresa? Você não ia saber exatamente? Só que no caso não tem. Como que você quer que as pessoas descubram a sua arte se elas não conhecem você? Então você tem que tratar de mostrar quem é você a partir da produção de pequenos pedaços que te representam, e daí você vai ficar agora uma pessoa tangível, legível, acessível para as pessoas quererem ter algum tipo de relacionamento com vocês. Então, é simples assim. Agora, onde que dificulta tudo? No comportamento. Por quê? Primeiro, as pessoas, elas tratam as redes sociais como se fossem classificados, como se fosse, assim, jornal que vende, ao invés de tratar como um lugar de socialização. Existe uma diferença de rede social e plataforma digital. Plataforma digital, seja o próprio YouTube, seja Deezer, Spotify, é o mercado musical, é onde você deposita sua música, tenta levar as pessoas lá, porque a partir de plays, de streams, você recebe. O que é a rede social? Ela não é um lugar para você ficar vendendo. E aí entra de novo o que a Laura falou, branding, criação de marca. O músico tem que pensar mais em criar marca. O músico não tem que pensar em vender o tempo inteiro. Mas como é que eu vivo? Então, como é que eu me alimento? Você vai ter que segurar esse fôlego quando diz respeito à rede social e, como toda história que você quer longevidade, você vai pensar a longo prazo. E você não vai tentar converter os seus seguidores a todo momento, porque senão você vai ser o chato que posta o tempo inteiro. Faltam 5 dias, faltam 4 dias, faltam 3 dias. Quem disse que eu quero saber a porra do que está chegando, se eu nem te conheço? É como se eu fosse numa balada
e eu chegasse, desse um tapa na menina e falasse assim, ô, me dá um beijo, hein? Só que não é agora não, valeu? É daqui uma semana. Agora é só o pré-lançamento. Daqui uma semana que vem um beijão. Tamo junto. Porra, a menina nem me conhece. A menina não me conhece, eu tenho que criar uma certa intimidade. Propor um drink, propor uma dança, chegar com um sorriso, não sei. Você se vira. Cada um tem uma forma de conquistar o seu público. Da mesma forma, essa analogia da balada. O que eu não posso fazer é sair pedindo para as pessoas chamadas para ação o tempo inteiro. Você só... Quanto, ó, a matemática é muito simples. Laura, vê se você concorda comigo, tá? Do meu jeito prático de ver marketing. A matemática é, criou marca, branding. Você segurou o fôlego, certo? Quando você precisa converter isso, você pode criar chamadas para ações. Só que uma parte disso vai embora. Os seus seguidores agora, convertidos, vários não foram convertidos e vários vão ter um certo cansaço de você se você insistentemente ficar nisso. Por isso que é sempre assim, ó, jab, 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 socão. Então, o que é o jab? Você dá valor, dei valor, dei valor, dei valor. Opa, acho que tá pronto. Pô, agora eu vou e dou um beijão. Agora eu posso pedir um beijo para a menina, entendeu? Essa é a ciência que o músico tem que entender, ao invés de tratar as redes sociais como se fossem classificados. Eu não aguento mais. Eu vejo um tanto de gente falando assim, pô, mas não deu certo, eu posto todo dia. Mas o que é seu post? É um post do flyer que você vai tocar? O que é o post? O post, aulas de guitarra. Não, isso aí não é post não, cara. Post é dar valor. É explicar, olha só, se você quer saber sobre o campo harmônico de dó maior, você sabia que o quarto grau tem as tensões sétima maior, tem as tensões nona, 11ª aumentada e 13ª. É você dar valor, você ensinar alguma coisa. É assim que se cria a construção. Aí você fala, só isso, César? Não. Se você quer acelerar o processo, 10 anos e 1 ano, aprenda o jogo dos anúncios e patrocínios, que vai fazer com que o seu conteúdo chegue à frente de muitas, milhares, milhões de pessoas por um preço barato. Eu costumo dizer que R$1 você alcança de 5.000 a 10.000 pessoas. Isso é ridículo. Não existe nada nem similar no mundo e é assim que eu construí. Hoje em dia, o meu conteúdo chega para mais de 4 milhões de pessoas por dia, por causa dos anúncios bem feitos e por causa já de um branding feito, que já organicamente tem um acesso. Uma outra coisa é se dizer, por que todo mundo coloca alcance orgânico no pedestal? Por que o alcance orgânico é aquela coisa, ele tem alcance orgânico, eu não tenho, o meu alcance orgânico é muito ruim, eu quero ter alcance... Por que você não bota lá R$1 e alcança 10.000 pessoas? Você sabe que eu acho assim que o músico, às vezes, ele pensa muito raso. E quando eu falo pensa raso, é porque são coisas já intrínsecas nossas, trazidas de muitos anos, de gestação musical. Como, por exemplo, segura essa aqui, Vandresa, segura essa. Quantas vezes você vai no show e tem lá 100 pessoas, você fala, pô, que merda, cara, só tem 100 pessoas no meu show. Aí, se eu estivesse próximo, eu pergunto, mas por quê? Quantas pessoas você queria? Pô, queria pelo menos 160, né, 170. Tá meio vazio. Eu falei, meu filho, 60 pessoas eu consigo com míseros centavos na internet. Com nada. Eu estou te propondo R$1 se alcançar 5.000 a 10.000 pessoas, e não são pessoas que estão na balada, às vezes nem tá gostando do seu som, tá lá para ver quem que tá lá na balada, para, né, sei lá, se relacionar, para beber, encher a lata com os amigos, porque gosta do ambiente. Às vezes nem tá aí pro seu som. São 10.000 pessoas que têm um perfil de pessoas que possam gostar do seu som a partir de criação de públicos personalizados e lookalikes. Então, quando eu falo isso, parece que eu falo grego. Mas a educação para isso... Não está falando grego, não, César. Tá, mas, tá assim, muito compreensível. Querida, mas quando eu falo isso, para vários, que fica aquele lookalike, é uma educação básica, da básica de um marketing digital bem apresentado. Então, assim, o músico tem que escolher se ele quer longevidade na carreira, se ele quer prosperidade, inclusive conversão a curto prazo, se ele for um cara que tem um produto já em mãos. Ele precisa entrar para o jogo. Porque é o único jogo que ele vai encontrar, o jogo do marketing digital, que vai cortar o intermediário e vai ser meritocrata. Se você acha que sua música vale o que ela realmente vale, se você fala que sua música é o todo, é o tchan, e você não consegue espaço para ela, então você agora tem que botar a mão na consciência e fazer o seu trabalho, porque você tem oportunidade, igual a gente nunca teve em toda a nossa vida. Muito obrigado. Aguardo as perguntas e respostas.
Vamos preparando as perguntas aqui. Eu mesmo já tenho 3 aqui, mas eu vou deixar aqui a plateia, os artistas, a plateia virtual, né? Agora a gente tem essa oportunidade de uma plateia virtual, muitas vezes com muito maior público, como o próprio César falou, do que no nosso presencial. Quantas mil vezes a gente não viu shows com 10 pessoas na plateia e tudo mais? Se bem que a gente tem essa coisa também, né? Os artistas de apresentar o seu melhor, independente da quantidade de pessoas. Mas já que existe esse potencial com a internet, vamos aprender a usar isso de maneira inteligente, estratégica, bem feita. Então, eu acho que temos aí oportunidade para te fazer várias perguntas, para a Laura também, já preparando aqui o terreno para as perguntas que virão. E agora eu quero chamar a Cami, a talentosíssima Cami 20. Cami, querida, que tem 16 anos de experiência no mundo das cores e das formas. Graduada em comunicação. Olha aí, a Cami. Vou te apresentar aqui, sua talentosa. Depois a bola está contigo, querida. Oi, boa noite, todo mundo. Obrigada pelo convite de estar aqui. É um prazer enorme, viu? Fazer parte. Então, você, Cami, que é graduada em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pelo Instituto de Ensino Superior Uniceb-Coque e pós-graduada em Visuais pelo SENAC do Rio de Janeiro. É proprietária da empresa Ateliê Criativo desde 2015, realiza direção de arte, de divulgação diversas casas de show e bandas de Ribeirão Preto e região. E trabalhou como designer em diversos projetos culturais patrocinados pelo PROAC e também via prefeituras. Com vocês, a talentosíssima Cami. Olá, boa noite a todos. Bom, eu prometo que vou ser bem breve aqui, tá bom? Eu vou falar sobre a importância da marca mesmo de vocês, né? Do design gráfico da marca e dessa apresentação, assim, algumas orientações nesse sentido, tá bom? O Douglas vai me ajudar passando os slides aí, né? Douglas, pode passar isso daí. A Van já me apresentou, seria uma breve apresentação mesmo da minha formação, como eu trabalho. Eu trabalho bastante assim com a parte cultural agora, né? Foi onde eu me foquei mais. E eu atendo vários grupos de teatro, de música, de dança, enfim. Então, eu tenho uma experiência assim, nesse sentido. Pode passar, Douglas, por gentileza. Esses foram alguns dos últimos trabalhos que eu fiz. Não dá para ver muito bem aqui, né? Mas, enfim, são grupos voltados para a frente feminista, pessoal que trabalha com... Tem o pessoal do CIC, que fez esse projeto de reciclagem, que é sobre conscientização, sobre reciclagem. Enfim, são algumas coisas que eu acho que foge um pouquinho também dessa parte da música, né? Mas eu acredito que a gente tem alguns convidados aqui que também não são músicos, né? Então, acho que poderia agregar de alguma forma. Pode passar. São alguns também trabalhos que eu fiz recentemente aqui com o pessoal daqui da cidade, pessoal do ciclo, pessoal da dança. Pode passar, Douglas. Aqui já estão alguns projetos de música mesmo que eu fiz. Eu fiz a capa do CD da Chavala, projeto do Zé Guerreiro, do Violão Cantar, e alguns eventos que a gente fez lá no Armazém, né, que é uma casa de shows aqui de Ribeirão. E eu queria falar um pouquinho, na verdade, eu não vou me estender nisso, porque eu acho que a Laura e o César já falaram muito bem, né, da importância de como você vai apresentar o seu trabalho, né, porque a parte gráfica, quando você coloca ela na internet, é como se fosse sua cara, né, você não está ali para trocar ideia, olho no olho. Então, a importância do material gráfico é isso, é passar a sua essência ali para a pessoa que está olhando, né, saber um pouquinho de você por ali, né? Então, assim, como você quer passar isso é uma coisa muito importante. Então, eu acho que tudo isso que a Laura falou, que o César falou, é o básico, o essencial. Não vou repetir aqui, né? Porque eu acho que já foi muito bem falado. E eu queria dar um exemplo aqui que eu acho que é muito bom, que é da Igreja até o Céu. Pode passar. Vejam só, essa marca. O que vocês acham dessa marca?
uma marca que representa a Igreja do Céu, né? É um pouco complicado, né? Dizem que é verdade essa história. Eu não achei nenhum dado assim para comprovar, mas provavelmente deve ter sido primo de alguém ali que fez, né? Pode passar, Célia, por gentileza. E o que eu queria falar sobre isso é assim, o conceito de beleza, do que a gente acha bonito hoje, o que a gente acha legal, é uma construção social, né? A gente vai construindo essa nossa ideia do que a gente acha bonito, do que a gente acha legal, desde quando a gente é criança. A gente escuta nossos pais, nossos amigos, né? A gente aprende na escola coisas, e é uma questão social mesmo, que a gente acha bonito hoje. E o Brasil, assim, é um país que ele foi colonizado a partir naquela época de Portugal, que veio e trouxe todos os valores portugueses para cá. Então, a gente importou esses valores de lá, né? Importou não, né? A gente foi imposto aqui para a gente, né? Então, a gente tem essa tendência de achar as coisas da Europa chiquetésimas, importantésimas, e meio que diminuir os nossos valores, as coisas nacionais, né? E é só um contraponto aí dessa coisa que a gente discute aí, né, sempre. E mais para frente, um pouco, depois da Segunda Guerra, a gente teve a Guerra Fria, a gente importou um monte de valor norte-americano também. Porque o Brasil acabou fazendo parceria com os Estados Unidos, e isso acabou vindo para cá. Então, a gente também tem esse olhar super valorizado do American Way of Life, né? Que é como que a gente deve se portar para ser considerado bom o suficiente, não é mesmo? Então, o que eu estou trazendo tudo isso para quê? Para vocês pensarem numa outra questão, né? Os movimentos de vanguarda, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, foram todos movimentos de pessoas que meio que se contrapuseram com as leis, assim, os valores que estavam vigentes naquela época e, assim, propuseram coisas novas, né? Então, o que eu vejo bastante hoje, eu posso estar até errado nessa minha crítica aqui, mas eu vejo uma padronização de tudo, né? Inclusive de música, de bandas, de artistas, todo mundo toca mais ou menos o mesmo estilo, a mesma música, todo mundo está fazendo as mesmas plásticas, você olha no Instagram, tudo é muito igual. E assim, eu sinto falta dessa diversidade, né? Então, assim, o que eu gostaria de trazer seria isso, você se questionar o que você considera de valor para você, o que é importante para você, como você quer se ver, né? Você quer ser o que exatamente? Você quer ser só mais um? Qual que é o seu diferencial nesse mundo de gente fazendo a mesma coisa, né? E, assim, eu acho que é importante a gente ouvir as críticas, né? Mas também se impor no sentido da sua personalidade, não deixar isso de lado, né? Então, por isso que eu acredito que esse conceito de beleza, do que é belo, do que é legal, é bastante relativo. Pode passar, por gentileza, slide. Mas, assim, ó, tudo tem um certo limite, né? No caso lá da igreja, da igreja Teocel, não é uma questão de beleza, é uma questão de técnica, né? É uma questão de, assim, uma coisa mal executada, mal feita. Por quê? Porque ela teve várias interpretações, né? E não exatamente o que queria ser passado. Então, cuidar, né? Porque tem o profissional de comunicação, a gente estuda até isso, a gente fica 4 anos estudando registro de cor, de imagem, a gente estuda psicologia, de como o ser humano olha e lê um texto, qual que é o caminho que o olho faz na tela, sabe? Então, a gente estuda isso para fazer da melhor maneira possível, atingir o cliente da melhor maneira possível, né? Então, tem esses perrenguezinhos que às vezes a gente passa, de que às vezes a gente quer dar umas dicas legais, assim, e o cliente às vezes fica insistindo numa coisa bem teu céu, sabe? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que escutar as críticas, né? Dar uma equilibrada nisso. E quando for nessa questão de técnica, dar uma escutada aqui no profissional mesmo, né? Eu aconselho, se vocês puderem, estiverem começando, aí procurar um profissional, né? Pode passar, Douglas, eu vou deixar essa parte para lá. Porque é o seguinte, eu fiz um pequeno gráfico aqui, como seriam as coisas, né? Como chegam as coisas aqui para a gente. Geralmente, o pessoal quer as coisas rápidas, né? E muito baratas.
isso é uma coisa muito difícil de acontecer e ficar bom. Então, provavelmente, se você quiser uma coisa rápida e barata, vai sair uma coisa muito ruim, né? Que a gente vai ter que fazer meio de qualquer jeito, meio correndo. Se você quiser uma coisa rápida, mas com qualidade, isso provavelmente vai ter um preço maior. E assim vai. Depois você dá uma olhadinha nesse gráfico aí, e daí, enfim, acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha. E lembrando também, né, gente, que a gente faz bastante coisa no amor aqui, né? A gente trabalha com arte, são coisas que fazem sentido para a gente, né? Então, a gente, às vezes, acaba abrindo essas exceções, que também fazem parte do nosso trabalho, né? Pode passar, Douglas. Daí, ó, no caso, assim, de vocês não conseguirem pagar um profissional no momento, como é que vocês podem se virar sozinhos, né? De uma maneira que, né, não fique uma coisa mal feita, como o teu céu. Tem um site que ele chama Canva, ele é o slogan dele é Design para Todos, esse endereço aí, canva.com. Você faz um login lá, é gratuito, você pode usar seu e-mail para fazer, e ele já tem vários, pode passar também, Douglas, para a gente ver. Pode passar. Isso, ó. Ele já tem vários layouts prontos, assim, coisas que funcionam, né? Que você precisa apenas trocar as fotos ou os textos com as coisas que você quer, né? Mas você pode usar esses layouts de maneira gratuita. Daí você pode baixar eles em PDF, PNG e postar na rede social de vocês. Então, tem desde posts para timeline, para story, tem flyer que você pode fazer, né? Mas eu acho que a parte de marketing digital mesmo ele contempla bem, tá? Pode passar, Douglas. Caso você tenha alguma dificuldade, né, que é muito difícil para você mexer nesses sites, tem a Udemy, que é uma plataforma de cursos a preço de custo. É muito baratinho os cursos lá. Pode passar, Douglas. Eu coloquei, não sei se vai dar para ver, mas são vários cursos para aprender, me ensinando a mexer no Canva. É tudo assim, 20, 30 reais, é um preço bastante acessível, né? Pode ser uma ferramenta para vocês usarem, né? Para vocês mesmos fazerem o curso e conseguirem mexer lá de uma maneira mais efetiva, mais rápida. E pode passar novamente. E esse é o Pinterest. É um site que eu uso bastante como inspiração, assim, né? As coisas você não pode usar lá, chamar de ser, pegar para você usar na sua propaganda, assim. Mas eu uso muito como referência de criação, assim, sabe? Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, pode passar, Douglas. Tem bastante coisa, assim, de arte gráfica mesmo, sabe? Você pode colocar ali alguma coisa relacionada ao seu trabalho, que você acha que tem a ver com você, e ele vai te mandando várias sugestões, assim, de coisas que você pode ter ideia para trabalhar para você depois, tá? Então, eu acho que é isso. Pode passar. Agradeço a todos que me aguardaram até agora, né? Então, aberta aí as perguntas, tá bom? Cami, muito obrigada. Foi muito legal ouvir a sua apresentação, ver a sua apresentação também, tão cuidadosa, tão detalhada e tão democrática, porque você teve esse cuidado de trazer uma experiência possível para um profissional que não tem condições, num primeiro momento, de contratar um designer, mas que ele se vire nos 30, sem passar vergonha, com dignidade, né? Essa que você trouxe de uma maneira delicada o processo, a importância do designer, como a cara do produto artístico, do processo artístico, mas também levando em consideração as condições, talvez, iniciais de uma carreira, a pouca possibilidade de investimento, e trazendo algumas possibilidades aí de ferramentas que podem ajudar. Não vão substituir inteiramente o papel do designer, jamais. Na verdade, eu acho que quanto mais vai se evoluindo na carreira, mais se vai valorizando e vendo que eu preciso de um design para cuidar disso para mim. Mas você, de maneira muito delicada, muito doce, trouxe isso para a gente, e a gente vai trazer a sua apresentação para todos os inscritos, a equipe do festival vai mandar para todo mundo a apresentação, e que a gente possa continuar trocando aí nas redes com você. O seu perfil no Instagram é maravilhoso, a gente bate o olho,
já fica assim, ai meu Deus, que coisa linda. Daí a gente se toca que é uma profissional de design. Então, Obrigada, parabéns pela sua trajetória aí, gente. Eu queria reforçar a importância aqui da interação, que vocês escrevam aqui nos comentários, quem quiser fazer uma pergunta, quem quiser ou escrever a própria pergunta, ou mesmo abrir a câmera, a gente vai dar essa oportunidade aí de troca. O momento é agora, tá, gente? Que se alguém quiser já falar, pode... Boa noite. A gente vai dar essa oportunidade. Tem alguém que já está querendo falar? Boa noite. Falar. Tudo bem? Boa noite, Osmar. Boa noite a todos. Obrigado pela possibilidade de participar. Eu não tenho uma pergunta para fazer, não. Eu quero mesmo elogiar a Laura, o César e a Camila e a organização do festival por essa iniciativa de falar do marketing digital. Eu não sou artista, eu tenho afinidade com a área artística, mas eu não sou. Mas eu lido com marketing digital. Não sou professor de marketing digital, nada disso, mas eu já fuço nessa área desde 2011. E é isso que eu quero reforçar para as pessoas, para os artistas que estão aqui nos ouvindo. Aquilo que tanto a Laura, quanto o César, quanto a Camila disseram. É possível fazer marketing sem fazer um curso? Marketing digital sem fazer um curso? É possível. Mas fazer um marketing digital de gente grande sem fazer um curso não é muito fácil, né? Então, todo mundo precisa pensar. Então, vamos lá. Digamos que alguém que esteja ouvindo isso pense assim, puxa, eu nunca fiz nada de marketing digital, então eu vou lá pagar um curso. Talvez não seja a primeira opção. Talvez a primeira opção seja você mexer um pouco para conhecer um pouco, porque aí você vai saber dar valor naquilo que o mercado te oferece. Porque se você colocar no Google agora curso de marketing digital, vão aparecer 500 milhões de cursos. E aí você precisa identificar um pouquinho melhor aquilo que você realmente precisa para fazer o teu marketing. Agora, a Laura, o César e a Camila têm toda a razão. Sem o marketing digital hoje, não tem jeito. Isso, antes da pandemia, já era assim. Com essa situação de pandemia que a gente está vivendo hoje, e com toda a transformação, toda a aceleração da transformação digital que houve em função da pandemia, não tem jeito. Se você não tiver no mundo digital para divulgar o seu trabalho, não tem como você se desenvolver. E é bem o que o César falou, é por isso que alguns artistas aparecem e outros não, porque souberam fazer a lição de casa. E nisso tem muito trabalho. Não é de uma hora para outra. Tem que trabalhar e tem que trabalhar muito. Não só na área artística, naquilo que vocês sabem fazer, mas naquilo que vocês precisam aprender, que é o marketing também. É esse recado só que eu queria deixar, só como colaboração, tá bom? Muito obrigada, Osmar, pelo seu depoimento. Estou segura aí que nós estamos super alinhados. Eu acabei de receber uma pergunta de uma pessoa que mandou aqui no meu individual, mandou no grupo, mas eu vou ler aqui, ó. Eu recebi... Posso só agradecer, fazer um agradecimento? Claro, com certeza. O Osmar é meu pai, e ele é artista sim, ele canta, aí foi ele que me inspirou aí desde criança a entrar aí no mundo das artes. Pai, obrigada por participar, estou acompanhando aí essa imersão dele aí no mundo do marketing digital. Ainda tenho muito para aprender com você, hein, pai? A gente tem que trocar figurinhas. E obrigada por estar aqui. Então, eu estou fazendo agradecimento por você ter elogiado a iniciativa do festival. Estou aqui só retribuindo. Obrigada. Que lindo isso! Que ótimo que você falou. Maravilha, né? Ter a família sempre, como nos shows, né? A família batendo palma na primeira fileira, sempre uma maravilha. César já deve ter passado por isso, né? De ter a família batendo palma na primeira fileira, não? Mas sem dúvida, inclusive começa por aí, começa dos seus amigos e a sua família. Essas ramificações, elas são incríveis, porque se você for pensar que um familiar pode levar para mais várias outras pessoas e isso criar uma proporção, isso a gente está falando em âmbito analógico. Agora, imagina você fazer isso com testosterona. Você fazer isso, né, com um incentivo absurdo de
doses não homeopáticas, diretas de marketing digital bem traçado, de um tráfego bem traçado. Então, assim, todo músico viveu e vive isso. Inclusive, várias pessoas reclamam e falam, pô, eu não tenho muitos plays no Spotify. Você já fez o seu para casa de procurar os seus amigos, os seus familiares, pedir uma força, impulsionar a partir de então também para outras novas pessoas? Então, assim, bom, primeiro que eu achei super legal, super bonitinho aí o pai e a filha, o Osmar, falando também de todo o evento. Obrigado pelos elogios também. Muito bom o discurso dele, né? Muito sensato também a forma de apresentar. Então, obrigado. Agradeço aí pela parte que nos toca. E eu estou à disposição aí onde eu puder agregar mais valor para vocês. Olha, eu tenho uma pergunta aqui da Van, que não sou eu, é uma Van que está aqui, que mandou perguntando para a Laura como se engajar nas redes sociais sem perder sua essência e identidade artística. Alguma dica? Parece que tem aí uma... Ótimo. Adorei essa pergunta, né? Ótimo, porque costura com tudo que a gente colocou aqui, e que o César trouxe muito bem, né? Como engajar nas redes sociais sem perder a essência? É impossível a gente engajar nas redes sociais se a gente não trouxer a nossa essência. É por aí que começa. A gente traça os nossos valores, traça a nossa proposta, traça os nossos pilares, a nossa essência, e é assim, aquele conteúdo que ele falou, que a gente joga para o mundo, é só assim que você vai engajar. Você não vai conseguir engajar se não for com a sua essência. É um trocadilho, né? Muito legal, né? Justamente justamente ao contrário. Se não for com a essência, é aí que não vai engajar. Mas eu acho que o César poderia também, de repente, comentar alguma coisa nesse sentido, porque tem um pouco, talvez assim, um conceito equivocado dos músicos acharem que se eles ficarem muito nas redes sociais, eles vão perder a parte artística, que redes sociais é para quem é do marketing, não é para quem é da arte, especialmente com o pessoal de música instrumental. Estou equivocada? César? César, a gente não está te ouvindo, ficou mudo, não escutamos Perfeito. O seu Vamos comentário. lá. Estão me ouvindo, né? Então é o seguinte, é uma constante mesmo muitos músicos pensarem assim. Mas é por causa também de uma falta de educação virtual. Como tudo na vida, existe uma educação. E existe um certo receio, né? Um bloqueio de muitas pessoas, principalmente de gerações mais velhas, de que é complicado, que não nasceu para esse mundo digital. E é engraçado pensar que na ponta dos dedos, com poucos cliques, já se aprende esse jogo. E a gente aprende coisas tão mais difíceis na vida, como, por exemplo, dirigir. Você já pensou o tanto que é difícil aprender a dirigir? Ninguém nasce sabendo dirigir. É complexo, né? Não só o jogo de reflexos, como você está atento a tantas coisas, do retrovisor, a marcha, aquela coisa, a embreagem, freio, acelerador, volante, é muita coisa. Então, assim, é muito mais simples que várias outras coisas que a gente fez. Existe um preconceito, e esse preconceito ele é moldado numa cultura, principalmente, igual eu falei, que não teve isso desde cedo. Só que as pessoas precisam quebrar esse bloqueio e falar, eu quero aprender a usar o marketing. E quanto à questão da essência, você até pode conseguir engajamento sem colocar a sua essência nas redes sociais. Só que isso não vai durar muito tempo. E é o que a gente vê o tempo inteiro, com perfis fakes, pessoas tentando, dissimulando ser alguma coisa, consegue alguma coisa em curto prazo, mas não sustenta, porque a gente é insustentável quando cai a máscara. Né? Se tem uma coisa que é fazer a coisa certa, é você ser sempre você. E tem uma coisa maior de tudo nisso, que é um ponto legal de trazer, que só quando a gente é nós mesmos, só quando a gente é a gente, que a gente quebra padrão. Porque ninguém no mundo é igual a gente. Por mais que você tente imitar uma pessoa no início de carreira, que sua voz soe parecido com não sei quem, existe uma coisa dentro da gente, quando a gente apresenta volume de conteúdo, que é uma coisa muito importante, porque é só assim que você cria visibilidade, que na hora que você apresenta o seu conteúdo, você mostra quem você é, você mostra a sua essência. Isso você só vai conseguir isso quebrando os padrões, porque senão você vai ser mais de um mesmo que as pessoas já estão cansadas de ver.
O jogo do marketing ele é muito isso. Ele é você, o tempo inteiro, achar como quebrar os padrões, inclusive da sua própria produção de conteúdo. Às vezes, um próprio conteúdo, um conteúdo corriqueiro seu, em um cenário diferente, ou com um tom diferente, ou com uma proposta já muda o impacto inicial das pessoas quererem assistir até o final. Então, sim, tem várias coisas, inclusive existem técnicas para isso, sabe? E eu faço questão de frisar todas elas no meu curso. São pequenos comportamentos e mindset que você pode ter que você vai quebrar o seu padrão no dia a dia e vai apresentar muito conteúdo, o que é fatal, né? Necessário para a gente conseguir criar visibilidade, né? Então, paira na produção de conteúdo. Inclusive, eu tenho algumas coisas para falar sobre produção de conteúdo, mas à frente, se vier essa pergunta, eu continuo. Vamos dar a chance do Rodrigo falar. O Rodrigo está com a mãozinha levantada. Se você puder já abrir seu microfone. Está aqui. Boa noite. Obrigado aí a todos os palestrantes e a oportunidade que a Van e toda a equipe aí estão dando para a gente aí de estar tendo aí essa imersão nesse novo mercado para a gente, né? A minha pergunta é simples e objetiva, como diz o César. Então, vale mais a gente ser aquele cara que atira com a metralhadora, mas sabe atirar em primeiro momento, né? E depois que eu aprendi a atirar, eu vou ser o sniper para poder fazer a campanha e ter o engajamento mais direcionado? Seria isso? Primeiro eu tenho que espalhar o negócio para depois eu direcionar isso e ter mais foco para ter um retorno mais assertivo? Bom, imagino que essa pergunta é para mim, né? Ou pelo menos eu posso iniciar respondendo, né? Bom, Isso, uma coisa... por favor. Vamos lá, querido. Uma coisa não anula a outra. Isso é uma coisa tão comum da gente na música, sempre está anulando uma outra coisa. Você concorda comigo? Pessoas que tocam jazz não sabem tocar rock. Pessoas que tocam rock com distorção não sabem tocar jazz. Pessoas que são bons de música são ruins de marketing. Tudo na música que eu vivi até hoje, na minha experiência, existe essa dualidade, o que não procede. Eu, por exemplo, sempre fui professor, atleta, sempre fui um comunicador, músico. Então, assim, eu, no meu ser plural, tive dificuldade das pessoas acreditarem que eu poderia ser competente nas coisas que eu me proponho a fazer. E se você for pensar bem, nos nossos primórdios, lá na Grécia, era uma coisa normal de um atleta, de um guerreiro, ele ser filósofo, de um filósofo ser também um intelectual, um político, e várias coisas. Então, assim, a gente na música tem essa mania de criar essa dualidade. Então, a primeira coisa que eu queria falar da sua pergunta é: não existe essa dualidade. Você tem que pensar diferente, você tem que pensar o seguinte: produção de conteúdo vai fazer com que você espalhe fragmentos de quem é você para o mundo. E isso também não quer dizer que você não vai impulsionar todos eles. Porque no início você precisa criar uma temperatura, um banco de dados. O que é o banco de dados? São as informações colhidas a partir do que você apresenta para o mundo e como que o mundo reage. E você vai criando um feeling para isso. Eu já investi mais de milhões de reais, não só meu, como de outros artistas, então eu posso falar com propriedade que existe um cruzamento de dados aí, que é este crossover, que a gente não consegue pontuar exatamente qual seria o conteúdo que vai criar contundência. A gente cria assumpções, né? A gente cria idealizações. Só que se tem uma coisa que não é prudente no jogo digital, são idealizações. O jogo digital ele é rápido. E como tudo é rápido, a prática é o que vai te dar, com muito mais destreza, resultado. Então eu posso ficar falando, assim, igual a gente vê em inúmeros casos, inúmeros cursos, pessoas, personas do marketing falando: não, você faz 10 conteúdos. No 9º, você cria uma campanha. No 3º, isso, mas para que eu vou perder a oportunidade de ser rápido? Sabe, uma coisa não impede a outra. A gente tem que entender uma coisa muito importante, muito. Isso aqui, se tem alguma coisa importante que eu vou falar, é isso, tá, pessoal? Qualidade é subjetivo, tá? Qualidade é subjetivo. O que é bom para mim não pode ser bom para você e vice-versa. Por mais que possa existir um bom senso, ainda é subjetivo, é abstrato qualidade. Velocidade e quantidade, não. Velocidade não é, a gente está aqui, ó. E quantidade não, é 1, 2, 10, assim.
Então, assim, a gente preza demais por qualidade, às vezes, menosprezando a quantidade. Por que não fazer muito bom conteúdo? O conteúdo bom não tem que ser só aquele conteúdo que é com a câmera incrível, com o microfone mais violento, com a produção mais bem feita. Não, o bom conteúdo é aquele que tem profundidade. E essa profundidade, ela independe do fator técnico. O fator técnico, o máximo que ele faz é diminuir a margem de erro. O que mais vale são conteúdos sinceros. Então, produza muito. Aquele primeiro metralhador que você falou, você vai soltar a metralhadora. Só que a vantagem do digital é que você não perde as balas. As balas, elas chegam e elas ficam registradas, da qual você pode, inclusive, impulsionar cada bala e cada bala dessa virar uma nova metralhadora de distribuição. Esses dados vão chegar até você, você vai ler esses dados e vai cruzar. Olha, este post aqui, eu tive pouco comentário, tive muita curtida, mas as curtidas vieram muito de São Paulo, vieram um pouco do Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo a faixa etária, o dado demográfico, foram mais mulheres, por volta dos 40 de idade, já está me dando um perfil que esse tipo de conteúdo aqui diz respeito a este público. Então, se eu tiver algum produto de venda específico para esse público, eu já tenho uma... Só que se você faz isso na casa das centenas semanalmente, você, com a facilidade de qualquer ser humano de adaptação, você vai ler o outro ser humano e vai fazer essa engenharia reversa. Contudo, cada vez mais você vai saber posicionar os seus conteúdos que te representam para as pessoas que mais se assemelham a esse conteúdo. Então, o jogo do marketing digital, ele é maravilhoso, ele é mais artístico do que as pessoas acham. Ele pode ser ungido por uma engrenagem técnica e científica. Agora, a arte vai estar na leitura destes dados. E aí é só o ser humano que faz. A máquina só te apresenta números. Você faz essa conversão agora em reações humanas. Maravilha. E eu acho que a Laura a Laura então poderia eu te pedir isso, Laura. A Laura e a Cami podem comentar também, porque imagino que é uma amplitude aí, essa pergunta não é só para a música em si, é para todo segmento artístico, né? Uma parte legal aqui da resposta do César, que eu achei super bacana, eu sempre indico também para todos os nossos artistas que a gente trabalha, é o processo. Então, independente da qualidade mais técnica da gente fazer um vídeo, a gente contar e dividir o nosso processo, né? O que está acontecendo é aquela... eu gravei hoje também a jornada do herói, que são os pontos que a gente se conecta de desafio, da gente conseguir chegar onde a gente quer. Putz, olha o que está acontecendo agora, vai ser difícil chegar lá, e dividindo esse processo do dia a dia. Mas também existe a escolha dos conteúdos, assim como o César falou, existem ferramentas, sim, e que a gente escolhe estrategicamente também, né? Então, a gente tem que sentar ali, cada artista aqui tem que sentar e montar um planejamento de conteúdo estratégico para ver o que eu vou abordar que faz sentido com o meu público, com o que eu quero mostrar ou com o meu posicionamento. Às vezes vai ter alguma coisa que não vai ter a ver, então não precisa, entendeu? Colocar. Quanto ao tráfego, né, que o Rodrigo estava perguntando, de distribuição de conteúdo e depois do tráfego que o César colocou, eu sempre trago que o marketing de conteúdo orgânico, ele não existe sem a mídia paga, e a mídia paga não consegue existir sem o orgânico. Então, eles entram no equilíbrio, porque quanto mais... O conteúdo orgânico é para a gente arrumar nossa produção, nosso posicionamento. E o tráfego é para a gente chegar em mais pessoas, assim que a gente faz uma leitura. Mas não dá para viver sem o outro, né? Imagina, que nem o César falou, você chama um monte de gente no seu perfil, você não está produzindo nada ali, organicamente, não está trocando com ninguém. Então, fica vazio, né? Acho que era só isso que eu queria complementar. Cami, você quer complementar alguma coisa para nessa lógica do isso e aquilo, em vez de isso ou aquilo? Acho que eles responderam bem completo, assim, né? Eu achei que está bem respondido. Você ficou com alguma dúvida referente à pergunta que você fez? É Rodrigo que ele chama? Rodrigo está contemplado? Acho que na verdade foi bem explicativo, assim, porque aquilo que o César falou referente a
a você não ter que anular um pelo outro, né? Faz com que você não fique preso numa única estrada, vamos dizer assim. Você tem a opção, você tem um mapa na mão, você vai para onde você quiser, né? O que vai fazer com que você chegue no lugar certo ou não vão ser as decisões assertivas, eu acho. E lógico, né? E com as técnicas do marketing, né, e com o teu conhecimento e com a verdade que você vai ter que passar, né, para os teus, entre aspas, clientes, né? É isso mesmo, Camila? Rodrigo, olha que legal, tá? Vou te dar uma sugestão que é super bacana, porque a gente pode estrategiar conteúdo, existe aí um processo, também descrito pela Laura. Agora, tem uma coisa que tem muito valor nas redes sociais, muito valor, que é muito rápido e ele exige de você autenticidade, vamos dizer assim, no tranco. A maquiagem, ela não cabe, que é documentar mais do que criar. Então, assim, você pode acompanhar e ver pessoas que são bem-sucedidas nas redes sociais, que conseguem muitas coisas, desde patrocínios até celebridades. São pessoas, na sua grande maioria, que documentam muito mais do que criam conteúdo. Então, a gente pode pensar em criação de conteúdo de forma estratégica, principalmente se você tem algum material. Agora, no seu dia a dia, na geração de valor para a sua comunidade, você pode simplesmente documentar o que você está fazendo, porque isso gera muita empatia. Principalmente no início, que você pode até começar a galgar, se você não é um comunicador nato ou uma pessoa que se comunica com facilidade, você vai se educando para isso. Então, documentar é super relevante até para acelerar o processo. A gente tem que pensar mais no macro das nossas carreiras. A gente vai viver nesse âmbito digital o resto da vida. Isso é uma certeza, né? A menos que inventem alguma coisa que agora a NASA está jogando todo mundo para Saturno e o microchip do... vai inventar outra tecnologia. Mas a tecnologia que a gente tem agora, ela é de bits and bytes, zeros e uns. Então, essa tecnologia, a gente vai conviver com ela. E aprender a se comunicar através disso vai acelerar o seu processo de desempenho. E conteúdo que é bom para as pessoas, que gera valor, ou ele é em torno de conhecimentos, que você documenta seus conhecimentos para as pessoas, isso gera efetividade também, ou são curiosidades pontuais, cuidado para não abusar delas, porque elas são importantes para costurar a coxa de retalho e te humanificar, porque hoje em dia o ídolo das pessoas, eles estão próximos das pessoas, não é igual o Michael Jackson, intocável. Este ser intocável, ele é menos empático, ele gera menos empatia, ele é menos desejado pela população. O artista, a pessoa que é quista, geralmente ela está muito próxima, ela se comunica com as pessoas, por mais que seja numa escala absurda, ainda tem a sensação de estar muito próxima. Então, se fosse, eu até brinco, sabe? Estou vendo você com um banjo aí, vamos imaginar o Jimi Hendrix. O Jimi Hendrix, hoje em dia, ele ia pegar a guitarra, em vez de ele botar fogo na guitarra, todo mundo, o cara bota fogo na guitarra, virar aquele deus. Ele ia virar nos stories e falar, galera, sabe como é que eu botei o fogo na guitarra? Eu coloquei um álcool que não sei o que, um pouquinho de óleo para sustentar, e aquilo também era um pouquinho fake, a corda daqui. Ele ia documentar o que ele fez para criar aquela sensação do fogo na guitarra, aquele áudio. Então, assim, as pessoas estão desmistificando as coisas e elas estão desmembrando mais os processos. E isso é a partir da comunicação de documentação também. Então, uma coisa, mais uma vez, não impede a outra. Só que o artista que mais documenta, que mais se apresenta em âmbito natural, é aquele que, em grande parte, gera muito mais atratividade e conexão com o seu público. Maravilha. Nós temos aqui o Davi, que levantou a mãozinha pedindo a fala, e depois a Carol Capacli, ela entrou pelo festival, né? Você, né, Carol? Depois. Então, vamos lá, Davi, você pode liberar o seu microfone para fazer sua pergunta. Demorou. Salve, galera, todo mundo que está aí. Prazer estar participando. Achei legal, assim, tipo, muito legal tudo que a galera tá falando. Tipo, eu acho que deu uma visão bem interessante de, tipo, de como se deve fazer. E, tipo, desse ímpeto inicial de pegar e colocar as coisas em prática. E eu senti, tipo... E eu sei que, tipo, no meio do decorrer do trabalho,
surgem vários desafios relacionados à sua vida pessoal, às vezes é o seu jeito de ser, que não necessariamente por o mundo digital estar tão presente, tão forte, que ele faz parte de você, sabe? Opa! Salve! Tá me ouvindo? Deu bateria fraca aqui, foi mal. Então, aí eu acho que nesse cenário, de vez em quando surgem alguns objetivos conflitantes, né? Tipo, acaba que as coisas não são tão simples, tipo, faça isso, faça isso. Tem algumas coisas, tipo, relacionadas ao que for, da sua vida pessoal, o que for. E, meu, em relação à minha, tipo, eu tô me aventurando aí a trabalhar com música no mundo digital, porque eu comecei minha carreira oficial durante a pandemia. Então, tipo, começou assim, só que não começou de uma forma profissional ainda, sabe? Começou de uma forma, tipo, legal, vou aproveitar esse espaço para mostrar a música para meus amigos. Tipo, que era o que eu fazia na vida normal, com a galera que convivia comigo. Só que, ao mesmo tempo, o mundo digital, pessoalmente, não faz parte da minha vida. Tipo, é um lance que eu tive muita dificuldade no começo, hoje em dia eu tô começando a curtir, sabe? Tô começando a pegar as manhas, tô começando sei lá, conseguir usar mais a criatividade. Tô começando a gostar. Só que daí, eu queria colocar uma dúvida, um ponto pessoal, assim, inclusive para se alguém puder opinar, o que acha? Meu, eu adoraria dar uma pausa, assim, tipo, ficar, sei lá, um mês, 2 semanas, que seja, mano, sem nem aparecer. Só, tipo, não relacionado à rede, relacionado a mim. Só para eu viver de novo o mundo que eu vivia antes, tá ligado? E que eu acho que isso também é muito positivo para o lado artístico do negócio, que eu sinto que a arte flui de uma forma mais natural para mim. Só que eu sei que isso tem prejuízos, assim, também, tipo, em relação ao algoritmo, em relação a essas coisas. Só que eu sinto, tipo, de dentro que eu não devo ligar para isso nesse momento, já que é um lance importante para mim. Só que eu sei que eu posso ter, tipo, prejuízos, saca? Em relação ao trabalho. Então, eu não sei se alguém, tipo, aí que se posicionou em relação a esse lance da essência com o trabalho, Você unindo tem, os dois no querido? mundo digital. Se alguém pudesse posicionar, dar alguma opinião, o que acha? Eu ia ficar muito, muito grato. Davi, quantos anos você tem? Eu tô com 25 agora. Então, muito importante você não se julgar. Todo mundo precisa de um tempo, às vezes, todo mundo precisa de uma pausa. Se está difícil produção de conteúdo para você, talvez é porque você ou está se julgando demais ou você ainda não está se descobrindo ali como fazer um conteúdo que é tão natural que te representa e fica leve para você fazer. Então, assim, a gente tem que contabilizar a nossa vida no macro. Eu sei que é um papo que desprende um pouco, inclusive, da parte técnica e um pouco filosófica agora, mas a gente tem que pensar no todo da nossa vida. É super normal a gente ter quedas e a gente nos permitir, às vezes, não querer produzir, tirar períodos sabáticos. A gente só tem que saber exatamente quais são as nossas ambições. Cada um tem uma ambição. O mais importante é as suas ações serem mapeadas, a sua ambição ser mapeadas pelas suas ações. Então, se você quer ser um cara, né, estelar, violento, o melhor músico do mundo, você vai ter que dedicar muito, longas horas. Se você quer ser uma celebridade nas redes sociais, uma pausa com 25 anos de idade, você merece, mas saiba que você vai ter alguns prejuízos disso, inclusive prejuízos de falta de prática, igual um atleta que ficar parado um mês. Quer dizer que ele não vai retomar ao shape? Não, ele pode retomar. Só que outras pessoas vão estar na sua frente, talvez, porque durante esse um mês trabalharam. A única variável que a gente controla, Davi, no mundo, a única, na vida, se chama trabalho. O resto tudo a gente não controla. A gente não controla cosmos, a gente não controla natureza, a gente não controla opinião alheia, cultura necessariamente, a gente tenta fazer o nosso melhor, a gente não controla várias coisas, a sorte, mas o trabalho a gente controla, e o trabalho é a variável que a gente tem controle para o nosso sucesso. Então, se você está se aventurando na música, já começou a trabalhar agora na rede social e já cansou, então talvez a sua ambição não é tão grande, ou talvez você precise desse período de descanso também, ou talvez você ainda não considera desta forma a relevância do trabalho para você otimizar e crescer na sua vida profissional. Então, assim, pode se permitir, porque a nossa vida é computada no macro. Só que a formiguinha, ela é diferente da cigarra nesse sentido. Cada dia para ela, cada minuto, ela conta e ela está lá fazendo o pé de meia, enquanto a cigarra,
ela prefere descansar muitas vezes em vez de trabalhar. Pode crer, irmão. Deixa eu só te fazer tipo, uma pergunta, assim, se você teria a noção disso seria um impacto muito sério, assim, tipo, de planejar, por exemplo, uma semana de descanso por mês. Tipo, pensando no macro, assim, porque eu penso que pode ser um perguntando para equilíbrio. mim, Davi? Sim, para você, Eu vou, desculpa. eu vou te dar 2 tapas na cara. Você não entendeu o que eu falei, não? Não, eu ouvi, Porra, sim. eu estou te falando exatamente o contrário. Você faz o que você quiser, livre-arbítrio. Você acha que eu vou saber o que uma semana sem trabalho na sua vida vai resultar? Eu não tenho a menor ideia, eu não sei nem na minha. Eu sei que se eu ficar uma semana sem trabalho hoje em dia, eu vou ter que viver das minhas reservas, porque eu não vou estar construindo. E eu também vou estar desacelerando. Então, assim, literalmente, você tem que construir esse autoconhecimento. E, principalmente, durante a vida vai te ensinando o que é uma semana de pausa, o que não é. Se eu fico uma semana sem ir na academia, meu irmão, eu já vejo diferença. Principalmente, a diferença de não querer ir tanto à academia. Então, assim, essa pergunta é você que vai saber. Você que vai tem toda a razão. ou não. Tem toda a razão. Tô querendo Agora uma você é resposta. jovem. Bonitão, você é jovem. Para de procurar protocolo e fórmula. Não existe protocolo e fórmula para nada. Existe uma coisa que eu te citei. A única variável que a gente controla para o nosso sucesso se chama trabalho. Tá certíssimo. Valeu aí pelo espaço, galera. Ô, Davi, se eu puder até acrescentar aqui com algum insight, alguma dica, quer ficar uma semana sem produzir conteúdo? Planeja, produz. Dá para você produzir conteúdo até 2, 6 meses, já agenda, já deixa tudo prontinho, você não vai ter que, só vai ter que pegar ali para você interagir, para não ter que ter essa obrigação diária, que eu vejo que a dificuldade maior dos artistas é: nossa, o que eu vou produzir hoje? Não, gente, precisa ter um planejamento, aí dá para a gente agendar e ficar um pouco mais tranquilo com essa questão de ansiedade, né? De postar o que eu posto de conteúdo. É importante ter planejamento. Olha, Só para para colocar uma luz no final do túnel. esse papo está muito bom, mas a gente não tem um horário, né? E tem algumas pessoas que já levantaram a mão aqui, querendo perguntar. Então, eu vou deixar aqui o Antônio Hipólito falar um pouquinho e depois a Carol. E se tiver alguém que gostaria de falar a última, daí a gente já vai indo para finalização aqui com o nosso horário. Então, vai ser o Antônio, a Carol e o Márcio. E o Márcio, isso. Tá bom? Vamos lá, gente. Antônio, você pode abrir seu microfone. Ah, já está aberto, né? Boa noite. Boa noite. Prazerzão estar aqui com vocês aqui. Ótimo, parabenizar pelas iniciativas do festival. Eu acho maravilhoso isso, eu sinto falta disso. Eu sou da turma dos músicos antigos, que você está falando do tempo da fitinha lá na gravadora, na rádio, eu batia lá o pessoal para ver se alguém tocava isso, né? Apresentar assim, em alguns lugares. Eu queria saber o seguinte: o pessoal hoje está precisando um pouco mais de marketing digital, eu estou tentando aprender, estou tentando voltar para a cena, né? A pandemia deu uma segurada um pouquinho. Agora, eu tenho visto muito o pessoal, eu acho, não sei se é um passo maior que a perna ou está faltando um pouco mais de marketing digital nesse caso. No nosso tempo, no meu tempo, a gente ia para a gravadora, fazia um compacto, a gravadora falava assim: olha, eu vou mandar esse compacto lá para o Nordeste, se vender lá, a gente grava um disco com você. Se não vender, sinto muito, a gente vai tentar fazer alguma outra coisa. Agora, com a internet e tudo mais, eu acho que isso já era, né? E o pessoal hoje está, inclusive, gravando em inglês. As músicas, as bandas brasileiras, artistas brasileiros gravando em inglês, querendo uma carreira internacional. E aí, o marketing digital para isso, se as pessoas não têm essa circulação toda fora, como é que ele tem que fazer? Pode ser o certo. Tá bom. Obrigado pela pergunta, Antônio. E vamos lá, Valeu. é bem simples, na verdade, é muito simples.
Porque é o seguinte, existe uma coisa que chama segmentação quando a gente vai fazer os nossos anúncios. Então, se você tem um som, uma música em inglês, se você quer, sei lá, às vezes você quer distribuir ela na Europa, ou em algum outro país que fale inglês, nos Estados Unidos, na Inglaterra, seja onde você quiser, você consegue criar esse tráfego exatamente para pessoas desses lugares que falam a língua inglesa. Inclusive, tem o tópico em idiomas lá, você pode escolher o seu idioma, né? Pessoas que falam certo idioma vão estar recebendo o seu som, a sua música. E quanto à gravadora, essa questão do compacto e tudo, realmente, hoje em dia a gente tem muita flexibilidade e as cifras são altas. Eu, por exemplo, eu monetizo bem no Spotify, no Deezer, e eu não sou um cara que vem de uma carreira artística. Aí você fala, mas como? Porque se você for pensar para cada 1000 plays, o Deezer te dá $5,24. 1000 plays, 5,24. E o Spotify, 1000 plays, vai te dar aí $3,97. Faz essa matemática no final. Então, se um músico que é um pouquinho mais atento com isso, ele pode falar assim, eu preciso de 10.000 plays para ter uma vida honesta e saudável. Sabe? E aí você já consegue lá alguns bons R$1.000, que sejam 2.000, 2.500, já é muito melhor do que nada. E para você conseguir essa quantidade de play, você pode não só a partir do tráfego, mas você pode pedir para as pessoas, pô, coloca meu disco no repeat aí na sua loja, né? Então, assim, as possibilidades são enormes de rentabilidade. Contudo, o músico que quer ter qualquer tipo de carreira tem chance, tem viés. Tem como, independente do qual é a arte que você faz, o trabalho que você faz, você vai trabalhando isso, você vai agregando mais pessoas, e o que era não sei quantos plays num mês, no outro vai dobrar, vai triplicar, porque a escala é ascendente digital. Então, a maravilha do mundo digital, se me permite simplificar, que é uma coisa que eu gosto de fazer, tá, Laura? Toda vez eu estou me referindo a você, porque você é uma expert e sabe muito bem aí como que isso funciona no âmbito, não é só acadêmico, não, prático também, mas eu digo no âmbito das cordialidades do marketing. Eu falo com as minhas palavras, mas o jogo do marketing, ele é uma forma de digitalização de quem você é, dos seus comportamentos, tá? E se você tem essa consciência de como se digitalizar, você vai monetizar isso, porque vem a segunda virtude, que é a distribuição em escala. Então, o mundo digital ele permite que você se copie e se multiplique. Pense assim, quando a gente está fazendo um show, é só nós lá tocando, as pessoas estão nos vendo. Só que quando você, digamos, produz um conteúdo, um videoclipe, você consegue distribuir isso em escala, igual se distribuía um disco, só que discos ainda eram tangíveis e físicos. Hoje em dia é a partir de um play. Eu literalmente brinco, eu vendo muito curso. E os cursos que eu vendo são links de acesso. Então, de vez em quando me perguntam assim, em palestra, o que você faz? Eu sou vendedor de link. É até engraçado, porque a mesma aula que eu estou dando aqui, no caso, né, pelo acesso até mim, existe um preço para isso, por isso que, né, nós estamos aqui num festival. Agora, se eu quiser me projetar digitalmente em outros contextos, eu consigo vender essa projeção. Isso não se tinha em épocas antigas. Ou se tinha, era complicadíssimo o acesso a isso. É aí que o músico tem que atentar, o artista como um todo. Agora, eu vou jogar no âmbito geral da arte, ou qualquer empreendedor, na verdade. A gente consegue criar réplicas de nós mesmos com preços infinitamente mais baratos que outrora, e a gente vende links, a gente vende URLs, a gente vende códigos que representam quem a gente é. Então, a gente nos multiplica. Contudo, multiplica também a sua renda. Contudo, qualquer carreira musical pode ser concebida sabendo trabalhar o digital. Vandresa, eu falei tão bonito que eu vi que você agora até me respeitou. Você me respeitou. Eu entrego, né? Eu entrego quando eu estou gostando, assim mesmo. Eu entrego, tá na cara, né? E não, muito bom, muito bom. É porque eu tenho o meu jeito bem mineirinho, assim, né? Fervoroso de dizer, às vezes visceral, porque eu me comunico de uma forma que me faz sentir essas dores que eu já senti
e vejo compartilhado entre os músicos. Então, assim, o músico, às vezes, ele precisa de uns tapas bem dados na cara, com todo o carinho do mundo, para acordar. Só isso. Só para acordar, só para sair daquela inércia, levantar da cadeira, porque o profissional que busca o marketing digital, ele já é um cara que vai entender o processo e está disposto. O músico, para ele entender isso, primeiro, ele tem que acordar para isso. E, assim, existem uns produtos que a gente vende para quem já quer o produto e tem aqueles que a pessoa nem sabia que precisava. Eu estou tentando fazer essa ponte. Você precisa disso. E quando eu falo vender, é vender informação, passar essa informação que ele pode estar buscando nas fontes que ele quiser, mas que são necessárias, são. Mas aqui a gente também tem outros profissionais das artes que estão, com certeza, se vendo nessas... A carapuça está servindo. Eu vi que tem atores aqui presentes, tem uma companhia teatral, que é aqui de Ribeirão Preto, uma de Franca. Então, eu estou imaginando aí que as pessoas estão quietinhas, mas elas estão... A carapuça está servindo aqui para os outros segmentos das artes, viu, César? Que e bom. a gente vai... Carol, ela vai fazer uma pergunta. A Carol, do Festival, você vai comentar alguma coisa, querida? Seu microfone não está funcionando, querida. É melhor você começar de novo. Oi, desculpa. Eu estou aqui como Carol agora, tá? Não, eu só queria fazer um comentário que quantas vezes eu e o Alê, nós temos um duo musical, né? Quantas vezes nós nos julgamos, né? Queríamos postar um vídeo, uma música nova, alguma coisa, mas será que devo? Será que tá bom o suficiente? É muito bacana essa troca aqui de ideias, porque acho que nós melhoramos bastante, né, Ale? Nós fomos ao longo do tempo, nosso projeto é novo, né? Nosso projeto Ale Carol tem 3 anos, mas a gente foi ao longo desses 3 anos começando a perder um pouco essas amarras de, mas tá certo postar isso, tá bom o suficiente, mas eu percebo também que isso que vocês falaram do documental, né, muitas vezes também me peguei pensando, quero mostrar alguma coisa que eu fiz do cotidiano, mas a quem vai interessar? Eu acho que eu vendo os conteúdos de outras pessoas, até os de alguns de vocês aqui, eu vejo que é muito possível, porque você vai ser verdadeiro simplesmente, é simplesmente a sua verdade, e aí a pessoa que não se interessou pela sua verdade, tchau, não tem problema. Enfim, eu só queria falar aqui, agradecer muito a vocês por esses insights aqui que vocês me geraram. Muito obrigada. Disponha. Muito legal, Carol, você aí como artista e como produtora cultural, compartilhando sua experiência, suas dores, né? Aí de ter uma trajetória recente com o duo, mas agora se experimentando também pela via da produção e ajudando outras pessoas a se mostrarem nesse caminho das artes. Que maravilha! E a Caroline Costa e a Ana Brisa Tomasa comentaram aqui que estão de acordo, que a carapuça viu direitinho, muito estimulante, estou gostando bastante. Olha, gente, a gente vai ter um espaço para uma última pergunta aqui do Márcio, e depois a gente já vai para as considerações finais, porque nós estouramos o tempo, né? O papo está muito bom, a gente teria aí a chance de conversar bem mais, mas nós temos um compromisso com o horário do festival também. Então, Márcio, por gentileza, abra seu microfone, enderece sua pergunta. Estão me escutando? Alô? Sim. Pois não? Oi, eu sou Márcio, né? Vim aqui por conta do professor César, eu acompanho ele já há um tempo, comprei o curso dele de marketing digital, né? E vim aqui agradecer, né? Eu cheguei aqui um pouco depois, eu não vi desde o início, eu acabei me passando do horário também, mas eu compartilho um pouco do que o rapaz falou aqui nesse instante, esqueci o nome dele. O rapaz de 25 anos falou, quero dar uma pausa, não sei o quê. Davi, né? Porque, assim, no ano passado foi muito complicado para mim, por conta de pandemia e tudo mais. Eu já vinha fazendo esses trabalhos musicais já há um tempo, mas era sempre assim, eu fazia e ficava um mês sem postar. Aí ficava 2 meses sem postar.
E, tipo assim, quando eu comecei a acompanhar o César ou outras pessoas, eu fui percebendo que você precisa, de fato, seguir os conselhos. Poxa, você tem que fazer mais. A quantidade, como ele falou, não é algo assim que as pessoas podem julgar você. O conteúdo, elas podem saber se elas gostam, se elas não gostam, mas a quantidade, você está ali, ó, vencendo pelo cansaço, você mostrando a sua verdade, você tendo autenticidade, tentando fazer, é o que importa, né? Um dia o César falou, ó, posta o que quiser, posta o que quiser. Eu tava naquela dúvida, né, meu Deus, eu faço música, mas eu também quero fazer, sei lá, postar uma receita. Aí eu falei, mas César, o que você acha? Ele, velho, poste. Eu fui lá no meu canal, prof.Márcio Júnior, joguei. E, tipo assim, eu tô gerando valor para minha comunidade? Tô. É a minha verdade? É. É o que eu gosto de fazer? Sim, então qual o problema? E essa última semana também eu tenho foco em violão e guitarra, né? Mas eu comprei umas flautas doces aqui na cidade, não tinha ninguém. Aí eu falei, ó, é o que eu gosto, é uma coisa que eu sei, é a minha verdade, vou fazer um sorteio e vamos ver no que dá, né? Aí eu vou impulsionar, usar as técnicas que o César me ensinou, colher as métricas e ver aí quais são os meus frutos, beleza? Não é uma dúvida em si, é só um comentário mesmo, só um agradecimento a todos aí que estão engajando nesse sentido. E é isso. Vamos juntos aí tentar construir essa mudança no cenário fonográfico, como o César sempre fala. Valeu. Vamos junto, Márcio. Obrigado pela colocação. É isso mesmo. Desde que você faça qualquer coisa que venha de um lugar bom dentro de você, querendo gerar valor para a sua comunidade, seja receita, seja o que for, a gente tem que tomar alguns cuidados, igual se eu vendo, vamos dizer assim, produtos veganos, eu não posso necessariamente falar de churrasco, né? Assim, mas para gerar essa antítese absurda, é muito complicado, é muito difícil. Na maioria das vezes, as pessoas procrastinam porque têm um certo medo de postar. Então, a gente não precisa ter medo, porque amanhã vem outro post, que depois vem outro, e a gente vai... Eu me julgava muito. Uma das coisas que eu percebi, e foi belos insights que você me deu, isso eu me julgava demais. Eu ficava, meu Deus, eu vou postar isso, o que as pessoas vão achar, não sei o quê. Ah, o menino vai lá na cachoeira, vive em cachoeira o menino, fica lá postando vídeo em cachoeira. Mas, assim, é uma verdade, tá saindo de um lugar bom de mim, eu tô tentando ajudar as pessoas, então vale a pena. Márcio, coloca o seu Instagram para a gente te seguir. É @prof.marciojr. Coloca aqui no comentário para a gente conhecer. Chat, @prof.marciojr. Para a gente ter essa troca. Olha lá, isso mesmo, ó. @prof.marciojr. De que lugar que você é, Márcio? Eu sou de Barra da Estiva, aqui no iniciozinho da Chapada Diamantina. Eu tô tentando empreender nesse movimento aí, porque é realmente muito difícil, né? Mas você percebendo essas questões aí e você tendo de fato a vontade, você vai conseguir. Porque o César chegou e falou para o Davi, falou, se você não tá a fim de postar, se você não tá e tal, pode ser que você não esteja no seu momento, pode ser que você não queira de fato. E por muitos tempos eu fiquei assim pensando, poxa, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Eu pegava um aluno de violão, aí ia dar aula para esse menino, eu ficava, puxa, não tô com vontade de dar aula hoje. Mas assim, eu ficava naquela, é isso ou não é? Até que eu falei, não, é isso, eu gosto disso, isso me faz bem, eu sei que eu posso ajudar as pessoas e eu vou lutar com todas as armas que eu tenho aí para tentar alcançar cada vez mais públicos e ajudar cada vez mais pessoas. E eu até falei com o César esses dias que os conteúdos do Stories dele, às vezes, são mais motivadores ainda, porque ele está causando a empatia, né? Como ele falou até para o Rodrigo, velho, a documentação é algo que gera empatia. Eu tenho muita dificuldade de aparecer no Stories, engajar e falar e tal, mas mesmo assim a gente vai tentando, a gente vai dosando, né? O que vale a pena para a gente, porque senão, de fato, você sumir da rede, você some. Hoje não tem como você ser visto. Márcio, se não fosse o marketing digital, a gente nunca tinha te conhecer. Eu ia ter da Diamantina. Olha a chance da gente te conhecer. Olha que maravilha. Eu que fico muito feliz de ter conhecido vocês.
Eu posso dar Muito bom. Vamos fazer uma rodada final aqui com os participantes, porque nosso horário já deu e amanhã a gente tem roda de novo, quarta tem roda de novo, quinta tem atividade formativa, sexta tem atividade formativa, tem uma programação linda do Festival, vocês com certeza já estão seguindo aí nas redes sociais. Então, vamos fazer a nossa rodada final para a gente dar boa noite para todo mundo, que eu preciso jantar, estou com fome, gente. Acho que o Rodrigo tinha pedido uma fala rapidinho, né? Sabe o que a gente podia aproveitar, já que a gente está tendo essa oportunidade de conhecimento, né, com a Camila, com a Laura, com o César, por que não aproveitar o que eles falaram e aproveitar o gancho que a Vanessa deu em relação à página, né, do Márcio, porque todos nós não passamos os nossos Instagrams, porque a gente vai estar fortalecendo as nossas brands com a nossa turma aqui. Todo mundo vai estar se ajudando. O intuito não é esse, de cada vez mais pessoas estarem se conhecendo? Eu acho que, né, Rodrigo, é uma oportunidade ímpar. Sua sugestão. Então, todo mundo está autorizado aí colocar seus Instagrams aqui no chat. Essa gravação vai estar disponibilizada no YouTube do festival, e é o legado do festival isso, com a inclusão, com o acesso à interpretação de Libras. Então, que maravilha. Vamos todo mundo colocar os seus hashtags aí. Sabe o que eu deixo de sugestão até, Van? Eu vi que vocês colocaram uma última postagem aqui, né? Falando que começava hoje. Eu acho que é legal todo mundo ir comentar nessa postagem, todo mundo que está aqui, porque daí a gente consegue mais fácil e também traz um pouco do engajamento também para vocês. Eu acho bacana essa troca. Laura, queria te agradecer. Eu ia falar exatamente isso, se vocês puderem aí, quem ainda não segue nosso Instagram e não é inscrito no nosso canal, para poder até ver os shows que vão acontecer daqui a alguns dias e participar também, acompanhar a programação das outras rodas. Alguns de vocês eu sei que se inscreveram em outras rodas também, mas aí ajudem aí, se puderem, a divulgar para que nosso festival tenha mais público e muita gente possa ver essa gama de pessoas maravilhosas que a gente conseguiu reunir. Obrigada, viu, Laura? Bom, queria agradecer a todos vocês, né, Vandresa, Carol, as minhas companheiras aí, Laura, Cami, foi demais. Espero ter ajudado vocês aonde a nossa experiência e nosso conhecimento paira. E vamos em frente, tá bom, pessoal? Não desistam, a carreira artística, ela nunca foi fácil para ninguém, mas aqueles que persistem sempre foram os que tiveram as maiores apostas, né? Então, o trabalho é a única variável que a gente controla. Então, eu vou finalizar com essa frase, que eu acho que eu fui feliz quando eu a falei e sustento isso para o resto da minha vida. Que o nosso trabalho seja o vetor mais importante para mapear as nossas ambições. Muito bom, gente. Queria agradecer também todo mundo, a organização, todo mundo que estava aqui presente. A gente veio com alguns alunos também nossos lá do Arte, Mercado e Marketing Digital. Queria agradecer a presença desses artistas maravilhosos aí e vamos continuar conectados. Sou eu, né? Obrigada, gente, por estarem aqui trocando essas experiências com a gente, né? É um prazer estar aqui junto. Muito bom. Todo mundo que está aqui hoje vai receber o link da roda de conversa de amanhã. Amanhã nós teremos uma roda sobre os artistas e a pandemia, reflexões e partilhas, com Isadora Benedetti, Prislo e Matheus Arcaro. Então, estejam todos convidados e convidadas, sejam muito bem-vindas desde já, muito bem-vindos. A Ana Brisa aqui está agradecendo a participação, que legal saber. A Ana Brisa é de uma companhia teatral de Franca, aqui na nossa região, muito legal saber que o festival está ampliando aí para vários segmentos artísticos. Obrigada por essa oportunidade, Carol, por ter me convidado como moderadora. E eu estou no Festival. Beijo, gente. Até amanhã.